Boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Hoje a gente tô aqui com a Tanise, né? Tanise, nossa apresentadora. Célia Brandão. Ó. Deise E Menezes. Deise Menezes, que é a nossa nutricionista, a nossa convidada da noite. E a gente vai falar do que hoje? Vamos falar de padrões de beleza, vamos falar sobre nutrição, alimentação saudável, o que mais? Autoestima. Autoestima principalmente, né? Você que aí tá com a sua autoestima Lá no chão, lá no pé, assiste que, ó, vamos botar ela lá em cima hoje. Esse é pra você, hein? Ó, pega a dica. E padrão de beleza? Não existe, né? Não Vamos existe. tirar os Existe, Deise? Não existe. Não existe. Então conta um pouquinho pra gente de você, Deise. Seu presente. Boa por noite, gentileza. né? Ai, tô meio nervosa. Não fique. Conversa com a gente Bom, aqui, vamos tá tudo conversar, certo. então. Então, boa noite, obrigada pelo convite. A gente que agradece. Bom, eu sou nutricionista, né, desde 2011. Na verdade, igual eu tava contando pra vocês, quando eu me formei, eu fazia várias coisas ao mesmo tempo. E só em 2018 que realmente eu comecei a focar na nutrição. E aí, assim, dar um ênfase maior em relação aos atendimentos, rede social e tudo mais. Sou mãe de 2 crianças. Ó. Totalmente contra essa história de padrão de beleza, né? Eu acho que isso não existe. Inclusive, até acredito que é uma das coisas que faz com que as pessoas fiquem mais ansiosas e acabem procurando ali, né, cirurgias desnecessárias, remédios E outros até comendo procedimentos. mais, né? E até comendo mais, porque elas ficam mais ansiosas e descontam na comida. E me conta uma coisa, você disse que começou a sua profissão em 2011, 11, já como nutricionista. já como nutricionista. Então, tipo, formou e já... Na Começou verdade, a atender. Isso, na verdade foi assim, eu me formei e a princípio eu tinha a ideia que eu queria fazer nutrição para trabalhar em hospital. Tá. Só que daí a primeira experiência que eu tive no hospital foi no GRAAC e eu não conseguia lidar com aquilo, né? Então eu ficava muito chateada, as crianças choravam todo dia. E ali eu falei, ferrou, né? Porque até então eu entrei na faculdade para trabalhar no hospital e naquele momento eu vi que não era o que eu queria. As condições psicológicas? Sim, eu não conseguia lidar, né, Como com aquela funcionava situação. isso? Então, na verdade, lá o estágio era assim, cada dia, cada semana a gente estava em um setor. Então, eu passei por todos os setores, né, ambulatório, às vezes a gente ia visitar os quartos e tal. E aí você tinha lá o prontuário das crianças, né? Então, às vezes tinha, sei lá, criança de 3 anos, você olhava, estava em fase terminal. Ou então você ia visitar no quarto, a criança tinha acabado de fazer uma cirurgia. E aí eu não conseguia lidar muito com aquilo, eu ficava muito triste. Aí eu chorava o tempo todo. Aí eu falei, eu não vou conseguir ter psicológico pra trabalhar aqui, né? E eu já tinha feito estágio também em restaurante. Aí eu falei assim, bom, restaurante também não era uma coisa que eu gostava, não era a minha cara. E aí eu falei, bom, vou terminar a faculdade pra ver o que dá, né? E aí eu tive a sorte de, assim que eu terminei a faculdade, decidi que ia entrar na academia, que eu era super sedentária. Não fazia nada da vida. Aí nessa, né, fui lá fazer academia, tinha uma avaliação física. Aí nessa avaliação, um rapaz falou assim, vou te dar umas dicas de alimentação e tal, já que você tá começando agora, academia e tal. Aí você acabou de se formar, né, você quer mostrar pra todo mundo que você é nutricionista. Aí eu falei, não, sou nutricionista, acabei de me formar. E aí ele fazia avaliação física em algumas academias da região ali da Cidade Dutra. Aí ele falou assim pra mim, você não quer vir fazer uma entrevista, tal, pra você começar a trabalhar comigo? E ele sabia até então que eu não tinha experiência, mas, né, também eu recebia bem pouco, né? Aí beleza. Mas vale a experiência, não, então, né? Aí eu fui e comecei com ele. Aí fiquei uns 2 anos nessa empresa dele atendendo, aí atendia nas academias. Então foi aí que eu comecei a atender como Nutri, né? Que foi essa minha primeira experiência dentro das academias. E aí lá vinha vários casos, assim, diferentes, né? Então pessoal que queria emagrecer, pessoal que queria ganhar massa muscular, diabetes, hipertensão. Mas foi muito bom. Foi muito bom porque daí eu consegui ter bastante experiência, aí eu não sabia resolver aquele caso, eu ia lá, corria, estudava. Mas assim, eu nem lembro como é que foi meu primeiro atendimento. Eu acho que foi um fiasco, pra ser. O bom é que a gente tem sempre a oportunidade de melhorar, né? Sim, graças a Deus. Graças a Deus. Tô lembrando da minha primeira aula de hidroginástica. Foi Maria. O meu professor virou pra mim e falou assim, Tanise, parecia uma festa junina. Mas foi bom, né? As senhorinhas adoraram. Normal. É que teve gente dessa época que eu atendi, sei lá, em 2012... Que agora, o ano passado, eu atendi de novo. Então, sinal que não foi tão ruim, né? Alguma coisa salvou na vida. Exatamente. Show de bola.
E quando que você acha que foi a virada de chave pra você na nutrição? Então, aí, desse tempo, né, como eu ganhava pouco pelas consultas, então eu sempre fazia outras coisas em paralelo. Então, vendia brigadeiro com a minha mãe, vendia roupa, ajudava meu marido na empresa dele. Gente, vocês sentiram que tinha uma pontinha aí, né? A nutricionista Vendendo que vende brigadeiro, bolo, ou seja, ela engorda a pessoa e depois ela vai emagrecer de novo. Ó, isso é golpe, hein? Na verdade, era falta de foco, né? A pessoa tava ali desesperada, queria pegar qualquer coisa. Mas, na verdade, assim, essa questão do doce é que lá em casa a gente sempre foi muito formiguinha. Então, igual a gente brinca, a gente fala que brigadeiro é nossa especialidade, né? Que os meus pacientes não me ouçam. Mas é de verdade. É uma coisa assim que a gente gosta muito. Sim. Então, a gente fez uma receita especial na época, que inclusive é a mesma receita que a gente faz até hoje. E só que não foi pra frente, né? Não foi pra frente porque, na verdade, era eu, minha mãe e minha irmã. E aí... Vocês comiam tudo brigadeiro e não é vendia por nada. Isso. É porque a gente não tinha o foco, né? Assim, de ir lá e realmente encarar aquilo como uma empresa e tudo mais. Era meio bagunçado o negócio. Como a maioria dos empreendedores, né? Principalmente os pequenos empreendedores. Ou Sim. aqueles que não sabem que o que faz é empreender também. Exato, né? exato. Isso é um fato. Fica como a renda extra, né? E aí você fica só naquela fase de renda extra e não evolui, né? Realmente pro negócio. Sim. E aí, então, depois disso, quando foi em 2018, mais ou menos, que a minha filha tinha nascido, tinha uns 2 anos, mais ou menos. E aí eu lembro que eu estava acima do peso nessa época, porque depois que as crianças nasceram, eu comecei a ficar muito ansiosa. E aí eu não conseguia mais dar conta de tudo, né? Então, trabalhar, cuidar da casa, cuidar das crianças. Até então, quando eu morava com os meus pais, que eu não tinha filho, eu não fazia nada em casa. Aí você pensa, de repente eu saio da casa da minha já com filho, aí vou pra minha casa, trabalho e tudo mais, né? Então aquilo me deixava muito ansiosa. E aí entra a história do doce, porque daí eu descontava toda aquela minha ansiedade no doce. Então muitas vezes eu deixava de comer pra comer doce, ou então ia dormir e comia muito mal. E aí eu acabei engordando 10 quilos. E aí, nessa época, eu cheguei até a pensar que eu não queria mais ser nutricionista, porque eu tinha vergonha. Eu pensava assim, como que eu lido com o emagrecimento e eu vou simplesmente chegar lá no consultório e falar pra pessoa, olha, você tem que emagrecer, fazer isso, aquilo, outro. Ela vai olhar pra mim e falar, ué, mas peraí, você tá acima você tá acima do peso. Então, aquilo me deixava insegura. E aí, por esse tempo, eu achei que eu não queria mais ser nutri. Só que ajudando meu marido, né, ali no trabalho dele e tal, aí até contei pra vocês que eu comecei a fazer decoração de festa. A pessoa era bem focada na vida, né? Vocês viram? Aí comecei a fazer decoração. Aquário. Aí comecei a fazer decoração, que até então é uma coisa que eu gosto, como hobby. Só que quando eu comecei a trabalhar, eu falei, não é pra mim. Eu tava muito estressada, trabalhava praticamente de domingo a domingo, não tava vendo os meus filhos. Aí eu comecei a falar, vou voltar a ser nutricionista. Aí comecei a fazer uns cursos de empreendedorismo. E aí nesse curso foi quando teve essa virada de chave. Que daí foi quando eu falei, agora eu vou focar só na nutrição. Aí isso também, como consequência, veio o meu emagrecimento. Que daí eu comecei a fazer atividade física de verdade, né? Porque até então eu não fazia. Detestava fazer atividade física. Voltei a cuidar da minha alimentação e voltei a atender. E aí daqui pra frente é o que eu venho fazendo. Que legal, que legal. E me fala uma coisa, você, como é que você vê essa questão da nutrição hoje? Né? A gente tem, a rede social hoje, ela bombardeia a gente, né, com relação à informação, a essa perfeição de alimento perfeito, e aí também tem aquela coisa, né? Uma hora pode comer ovo emagrece, ovo é bom pra saúde. Aí você come ovo da hora que acorda, da hora que vai dormir. Aí outra hora o suco, água com limão, água com limão no jejum, quente, tudo água com limão. Aí chega uma hora que eu me irrito e vou logo pra lipo, né? E aí depois vira o vilão, né? Sim. Então tem esses alimentos que muitas vezes eles se tornam os amigos, depois se tornam vilões. E a internet vende muito isso, né? Sim. As receitas prontas, o cardápio pronto, a perfeição de corpo. Como é que você, hoje, como nutricionista, vê isso? Então, na verdade, eu encaro isso como uma coisa ruim, né? Por quê?
Porque no meu ponto de vista faz com que a gente queira atingir um padrão que muitas vezes não se aplica a todo mundo. Porque, por exemplo, se eu for me comparar, de repente, com a fulana de tal, que tem o corpo escultural, que tem ali a alimentação totalmente perfeita. Primeiro eu tenho que saber o que ela faz, quem tá ali com ela. Porque muita aquela pessoa ganha aquela comida e aí ela tá postando para outras pessoas irem lá e comprar também. Ou tem a questão também dos procedimentos, né? Ela, de repente, já fez vários procedimentos estéticos, e vende que não fez, né? Sim, e aí a pessoa quer alcançar aquele padrão de beleza que, de repente, não é pra ela, né? Ou então tem a questão do nosso biotipo também, né? Sim. Às vezes você pode ter uma alimentação saudável, você pode estar ali dentro de uma academia, mas eu não vou ser igual a você, né? Sim. Então, eu acho isso uma coisa ruim, porque às vezes as pessoas não têm aquela responsabilidade de passar a informação correta. De que tá, tudo bem. Por exemplo, você vai lá na academia, você vai treinar, você vai ter uma alimentação saudável. Claro, você vai ter mais saúde, você vai ter um corpo legal. Só que assim, a gente não precisa se enquadrar num peso X. Tem que ser aquilo que fica bom pra você. E, inclusive, isso é uma coisa que eu falo muito com os meus pacientes, né? Eu trabalho muito com emagrecimento. Então, quem vem, aí eu pergunto sempre, quantos quilos você quer emagrecer? Aí, às vezes, a pessoa fala, 20 quilos, 30 quilos. Aí, eu sempre respondo, tá bom, eu vou colocar como a sua meta, mas conforme você for emagrecendo, a gente vai vendo se é isso mesmo ou se a gente muda a rota. Porque, às vezes, a pessoa emagreceu 10 quilos, ela tá com os exames bons, né? Tá bem de saúde e ela tá se sentindo bem. Então não tem por que ela chegar a menos 20 quilos, menos 30 quilos. Só porque é um desejo que é estético. Ou pra se enquadrar no IMC, né? Você sabe, o IMC não significa nada. Porque uma pessoa que faz academia, conforme ela vai ganhando massa muscular, ela vai ficando mais pesada. Então, assim, essa questão toda, eu acho que é muito individual. E que a gente tem que realmente se olhar no espelho e ver como eu estou me sentindo. Estou me sentindo bem, meus exames estão bons. Então tá bom. Então vamos focar numa alimentação saudável, vamos focar em manter essa questão da atividade física, porque não só para a questão de estética, mas para a questão de saúde também é importante. Assim como a alimentação saudável, e tá tudo certo, né? Então eu não gosto dessas imposições. Eu sempre estudei sobre, né? Inclusive até por isso que muitas pessoas recorrem a remédios, dietas malucas, né? Que muitas vezes as pessoas acabam tendo problemas sérios de saúde. Por isso, né? Sim. Porque a gente não pode colocar numa caixinha e falar que serve pra todo mundo, né? Não. É igual essas dietas, né? Que você às vezes pega... Eu mesmo já passei em nutricionista que você pega aquelas dietas prontas lá que você olha e você fala, cara... Não, eu vou comer o dia inteiro, né? Porque assim, é café da manhã, café da não sei das quantas, é o almoço, tá ouvindo aí, né, Gustavo? O café, o dia inteiro. O da tarde, o da noite, de madrugada. Gente, aí você olha é pra aquilo... comer de 3 em 3 horas, não é 3 em 3 horas uma lasanha, né? É de mais ou menos. Gente, mas assim, aí vamos lá. Eu, por exemplo, eu tenho um problema, eu não consigo comer de 3 em 3 horas. Né? Eu preciso comer de 3 em 3 horas. Aí, por exemplo, quando a gente... eu cheguei a fazer nutrição com atendimento com a Daisy, né? Eu falei, cara, não vem com esse negócio de 3 três horas, comigo não funciona. 3 horas e 15 a 3 horas e 15 funcionou pra você? É que, na verdade, muita informação, né? É muda a sua rotina, né? E às vezes, na verdade, funciona, tem que ser uma coisa personalizada, né? Então, que isso cada também... é muito individual, né? Até você vai fazer uma dieta pra ela, sei lá... Ela tem a dela, eu tenho a minha, enfim, porque é muito de corpo, de rotina, de tempo, de quanto mas eu passo o dia inteiro comendo? Dia, o quanto de água você tem que beber, é isso? Não, e aí até mesmo em relação ao caso, né? Então, vamos supor, ela tem alguma questão de saúde, tem algum problema de saúde. Então, isso também a gente tem que levar em consideração. Exato. É igual você falou, a questão de rotina, que tipo de atividade física ela faz. Contar o colesterol. Preferências alimentares. Então, tanto que na época que eu acompanhava a Célia, ela sabe como é que eu faço. Eu pergunto o que a pessoa come e junto com ela, na hora da consulta, eu vou montando esse plano alimentar. Exato. Por quê? O grande erro das pessoas é pegar uma dieta qualquer e começar a seguir com alimentos totalmente diferentes da rotina ou alimentos totalmente diferentes daqueles que ela gosta. Porque isso sim vai ficar uma coisa muito difícil de você seguir. Imagina, eu, por exemplo, eu não gosto de melão.
Aí eu chego em um lugar e a pessoa fala, não, você vai ter que comer melão. Eu não vou comer melão. Vou comer, e aí, a partir daquele momento, aquilo já não deu certo pra mim. Eu tenho uma pergunta. Pode fazer. Dependendo da resposta, grava aí, galera. Se eu falar que eu como pão de manhã, eu não largo. Tudo bem. Mas eu também como. Eu sempre falei pra ela. Eu falei, eu olha, não, meu... a pessoa chega... Eu vou virar e falar, então eu vou ficar gorda a vida toda. A pessoa chega pra nutricionista e fala assim, eu quero emagrecer 10 quilos, mas eu não vou largar o meu pão de manhã, a minha pizza da sexta, a minha pizza da sexta. Começava na quinta, né? Não era nem na sexta, meu era na dia quinta. do lixo é o final de semana inteiro. E vou tomar cerveja, tá? Então se vira aí nos 30. Cara, pensa, o meu problema é só o pão. Eu largo refrigerante, eu largo a pizza, eu largo hambúrguer, eu largo tudo, menos um pãozinho de manteiga de manhã. Porque eu já acordo feliz porque eu vou comer um pão com manteiga e um café. Entendeu? Eu posso até tomar o café sem açúcar, mas não me vem tirar meu pão. Bom, assim, não sei a opinião de todos os nutricionistas, né? Mas a minha opinião, e até pelo resultado que eu tenho com os meus pacientes, eu não encaro nenhum alimento como vilão e nenhum alimento como mocinho. Igual vocês falaram da história da água com limão, ovo, daqui a pouco é chia, daqui a pouco... Então, assim, eu acho que tudo depende da quantidade que você consome. Claro que se você for comer 6 pães tipo de 3, manhã... assim, vira? A gente tem que colocar outras coisas aí, né? O nutricionista falava, não tem problema você comer o pão, mas pode colocar um ovo? Cara, você sentir o cheiro do ovo de manhã, é direto pro banheiro, cara. Não dá. Eu não consigo sentir o cheiro do ovo. É engraçado, né? Cada um de um jeito. Pois eu amo um ovo de manhã, gente. Eu Nossa, também. adoro. É que, na verdade, tudo vai com depende da ovinho de combinação, manhã? né? Eu não como. Vocês vão com ovinho de manhã? Eu prefiro pãozinho com margarina. Quali, de boa. E o café com leite. Desculpa pela propaganda, galera. Quali, cafezinho com leite, né? O básico. Não, mas aí o que acontece? Na verdade, é tudo questão de ajuste. Que tem a questão do... Quais são os alimentos que você está disposta a abrir mão e quais você não tá. Eu vou te dar um exemplo de uma paciente que eu atendi esses dias. Ela tomava 2 litros de refrigerante, pastel, torta e várias outras coisas todos os dias. Aí eu falei, bom, tudo bem. O que pra você não abre mão nesse momento? 2 litros de O refrigerante, ela falou. Falei, então tá bom, então refrigerante... Mas vamos diminuir essa quantidade aí, pelo amor de Nossa Senhora do Asfalto, né? Nós diminuímos o refrigerante, mas aí eu falei, beleza, vou deixar o refrigerante. Mas então o que você vai colocar no lugar, né? Tem que colocar outras coisas no lugar. Porque também não adianta a pessoa vir me procurar pra emagrecer e não mudar nada, né? Senão a gente vai continuar do mesmo jeito. Então, na verdade, eu sempre tento negociar. Tá bom, vou deixar isso daqui, mas então vamos colocar outra coisa no lugar? Vamos colocar tal alimento? E sempre combinando com o paciente. Então, todo o processo, eu sempre pergunto antes. Por quê? Eu realmente quero facilitar. Já não é um processo fácil você mudar a alimentação. Essa questão toda do emagrecimento envolve questões emocionais e tudo mais, né? Então, eu tento facilitar o máximo que eu posso. Mas tem coisa que tem que mudar. Não tem como continuar 100%, né? Uma dúvida aí, hein? Mais uma, né? Eu sei que tem uma pauta, gente, gigante aqui. Mas a Célia fica até brava comigo. Não, fico nada. Manda aí. Ansiedade engorda? Eu ia fazer a mesma coisa. A mesma pergunta, tá vendo? Sintonia, hein? Vimos de uma pandemia, concorda? Eu engordei mais de 25 quilos numa pandemia. Isso é legal da gente falar, né? A questão da pandemia e como é que ficou a alimentação de todo mundo. E por quê? Sim. Vocês querem saber? Segura aí. Então, na verdade, é assim, né? Toda essa questão da escolha do alimento, ele tá envolvido em vários aspectos. Então, tem gente que escolhe o alimento porque realmente gosta do alimento, ou porque a gente tem aquela fome fisiológica, que é a que ronca o estômago, e é igual a gente falou, não como melão. Mas se eu tiver com fome, só tiver melão, vai comer. É o melão que vai. Você vai ter que comer. É o melão que vai, entendeu? Então essa é a fome fisiológica. Viu? E aí tem também... Se tiver no largado de pelado, se tiver melão, cara, é melão. Não, se tiver melão tá bom. Agora se tiver que comer aquelas lagartas lá. Se tiver lá 15 dias sem comer, eu como ela aqui, ó, brincando. Pior que sim, né? É brincadeira. Proteína, filha. Eu como, eu cai. Não? E aqui, ó, fazendo fogo. Por isso que eu não vou. Nem Uma que eu vou querer ficar levada. Se bem que eu acho que é uma ótima dica pra emagrecer, hein? Você vê como que a galera sai de lá parecendo uma tripa. Tava assistindo ontem, inclusive. Tá vendo? Assista isso aí, não. Tô brincando. Corta essa parte, hein? Vai. Bom, então a escolha do alimento, ela depende de vários fatores. E a ansiedade, muitas pessoas acabam escolhendo determinados alimentos para suprir
essa ansiedade, né? Então, geralmente é o quê? Doce, geralmente é um alimento mais calórico, pode ser uma pizza, pode ser um hambúrguer, porque naquele momento elas entendem que o alimento vai resolver o problema. E aí eu sempre falo para os meus pacientes, a gente identificou que é isso? Então é como se fosse um mantra, né? O alimento não resolve os seus problemas. E aí eu sempre indico para eles, claro, né? Dependendo ali do grau da ansiedade, que procure um psicólogo. Ou também, né, junto com isso, que a gente coloque ali no dia um hobby. Um prazer, Um prazer, né? Porque o que acontece? Muitas vezes ela vai buscar o prazer na comida. Né? Minha terapeuta falou isso pra mim, você acredita? Sério? Denise, o que você faz que te dá prazer? Doutora, que assunto íntimo! Aí ela falou, não, eu falo no dia a dia, o que te dá prazer? No momento nada, só tô trabalhando, né? O que eu faço? Só trabalho, meio de uma pandemia, o que eu vou fazer? Posso nem correr na rua? Aí ela falou, então você precisa buscar alguma coisa que te dê prazer porque tá descontando na comida. Quando você come, você fica tranquila? Eu falei, muito. Ela falou, pois é, até hoje eu não consegui fazer isso. Até hoje eu não... Mas é essa questão de... A gente às vezes fala do exercício, né, físico. Tem muita gente que fala que não gosta, mas às vezes põe aquela coisa de não gostar porque também não tem o hábito de fazer. Mas aí quando você começa a fazer ou busca alguma coisa que realmente ali te dê prazer, não é nem pelo exercício físico que você vai ficar marombada, nada disso. É um momento seu. Né? Você com você ali naquele seu momento. Também. Mas eu acho também que é a questão de você querer se enquadrar mais uma vez em um padrão. Por exemplo, às vezes tem um tipo de exercício que eu não gosto. E aí a pessoa fica insistindo naquilo. Então, é o que você falou. Procurar o exercício que você mais gosta. Eu, por exemplo, odeio musculação, gente. Não adianta. Já me falaram que eu tenho que começar a fazer musculação porque eu tô entrando na terceira idade e começa a ficar tudo flacidinho, assim, começa a perder as gordurinhas, né? Começa a ficar tudo assim, derretido, igual manteiguinha. E aí precisava fazer uma musculação. Mas, gente, eu não vou fazer musculação, não. Vou ficar derretida. Vai jogar um vôlei, né? um futebol. Eu gosto de dançar. Eu gosto de dançar. Eu gosto de coisa com, né? De galera. Aquele negócio de ficar dividindo os trem tudo suado lá, não. Um copo. Não, mas sim, é verdade. Você tem que procurar algo que você se identifica. Sim. Porque senão vai ficar muito difícil, né? Imagina, você querer se enquadrar ali numa coisa que não faz sentido, né? Agora, além das brincadeiras, vamos falar... eu vou falar sério. Se você for parar pra analisar, é muito certo que quando as pessoas elas começam a mudar totalmente a rotina delas, pra se enquadrar num padrão ali, elas começam e desanimam. Sim. Por quê? Não Porque perdura, é muita mudança drástica pra uma coisa só. Aí você lê livros de motivação, você lê isso, você lê aquilo, fala, não, você tem que acordar 5 horas da manhã, tomar um banho gelado, fazer 1h30 de exercício. Entrar depois... na banheira com gelo. Cara, sabe o que você faz com essa banheira com gelo? Não, melhor não falar. Guarda pra você. Eu vou tomar meu banho quente, não vou levantar às 5, vou levantar às 7. Entendeu? Vou entrar às 9 no serviço e é isso, cara. Mas eu passei por essa E eu vou comer experiência. meu pão. Essa experiência desses livros, né? Eu até tava comentando com uma amiga. Que daí a gente tava lendo um livro, provavelmente é esse mesmo que você tá falando. E são vários, né? E aí tá lá, não, você tem que acordar 5 horas da manhã, meditar, fazer exercício, afirmações. E aí quando você não consegue fazer aquilo, o que vem? Um sentimento de frustração. Sim. Todo mundo faz e eu não faço. Então e a mesma coisa horrível. E essa é a mesma coisa que acontece com as pessoas que começam um processo de reeducação alimentar, que buscam algo que tá totalmente fora muito ali drástico, da realidade né? delas. Daisy, eu só consigo 15 dias. Sempre 15 dias. Não passo 16º. Por quê? Porque é muito ruim comer a mesma coisa. É sempre panquequinha de banana com morango de manhã. Cara. Não, não dá. Eu acho que assim, quando começa a ficar... Quando começa a entrar num processo... Quando começa a entrar num processo muito... de mudanças muito drásticas, não adianta, a gente não consegue manter. Não consegue manter. E outra coisa, né? Eu não sei se você sabe exatamente qual é o período, mas dizem que qualquer hábito que você quer introduzir na sua vida, você precisa entrar naquela rotina daquele hábito durante um período, não sei se é 21 dias. Eles falam que são 21 dias, né? 21 dias fazendo a mesma coisa. Pro cérebro acostumar e você começar, de fato, a fazer aquilo com mais naturalidade. Então, eu acho que é um processo. Você tem que fazer uma coisinha pequena e aí mudando, 21 dias, mas o aí problema, vai, às vezes, né? é que as pessoas também querem um resultado imediato. E aí, nessa busca, né, ali,
por ter um resultado rápido, aí elas querem radicalizar. E é justamente o que você falou. Aí radicaliza, não consegue manter, vem aquele sentimento de frustração, aí ela fala, deixa quieto, vou ficar assim mesmo, eu não vou conseguir e pronto. E aí, só que nisso, quando vem a insatisfação corporal... E aí a autoestima vai lá pra baixo, né? Isso que eu ia falar. Quando vem a insatisfação corporal, o que essa pessoa faz? Ela desconta na comida e depois ela quer fazer uma dieta de novo. Aí ela restringe de novo. E aí ela fica nesse ciclo o tempo todo. De sanfona também, né? Porque emagrece, engorda, emagrece, engorda, emagrece, engorda. Emagrece. E a autoestima vai lá pra baixo, né? Porque a pessoa... Tô emagrecendo, acho. Não sei por quê. E aí a pessoa, o que acontece? O que ela enxerga? Eu não sou capaz, eu não consigo, aí eu sou uma bosta. Baixa autoestima. Já vem aquela... Ah, não, sou feia mesmo, porque, né, sou destruída. E não começa... Aí já começa toda mulher tem barriga negativa, só eu que não, né? Aquela coisa, né? Foca em mim, vou fazer uma lipo. Já começa isso aí. Pior que é. Mas aí que tá, né? É aquela questão que às vezes, você tá vendo a pessoa lá com a barriga negativa. Você não sabe o que ela fez. Não tô dizendo que não é possível você ter uma barriga legal, né? Mas claro que isso depende também do ponto de vista. Porque às vezes o que é legal pra mim, não é legal pra você. Gente, né? Assim. É o que a gente se sente bem. Eu acho que isso é importante lembrar. Eu conheço pessoas, assim, que... Da minha família, inclusive. Que, gente, tem um puta corpo. Um puta corpo. Se olhar e falar, cara, eu queria tanto, né? Muito legal. Só que, de verdade, se eu vou conviver com a pessoa, você fala, não queria não. Porque, gente, não tem um momento de felicidade. O que é aquilo? A pessoa vai na academia... comer um bolo de chocolate. A pessoa vai na academia de domingo a domingo e, assim, passa o dia na academia. Come a cartela de ovo todo e não pode ver o carro ovo, batata doce e frango, né? Se soltar um pum perto de você morre, né? Fora o né? Gente, e a whey protein? É a porra toda. Não dá, cara, desculpa, eu preciso da minha cerveja. Aí ainda casa com um gordinho que adora churrasco. Mas não é? É 50 filé de frango por dia, batata doce. A pessoa vem com ovo. Um churrasco. Não convida, ela vem cara. com um negócio de marmita. Não, mas em relação a Nada isso... contra os Não, não é. filhos. Aí assim, Respeito, aí você pergunta pra pessoa, legal, mas é tranquilo pra você tudo isso? Não é tranquilo, porque aí briga com o marido porque o marido gosta de ir no churrasco tomar cerveja. Ué, gente, né? E fica, assim, realmente puta da vida com essa situação. Porque deve olhar e falar, eu queria ir no churrasco e tomar cerveja, mas não vai. E aí vai pra academia. Ou seja, em função de ter um corpo perfeito, porque não pode ter uma gordurinha aqui que surta. Aí já é questão da aceitação, de um pneu. Eu penso assim. Entendeu? Pra mim é paranoia, desculpa. Sim, Desculpa, eu vou morrer, gente. As baratas vão comer tudo no meu corpo. Ah, não. Célia, todo Pelo menos deixa a baratinha comer um hambúrguer. Onde é que ele vai ter risada de dar um pneu? Então, assim, eu tenho pacientes que vivem esse padrão que você tá falando de não ter refeição livre, né? Apesar de que eu sou uma nutricionista, que eu falo muito pra eles em relação a essa questão do equilíbrio. Eu acho que é possível, igual vocês estão falando, né? A questão do pão, a questão do final de semana. Eu mesma. Direto eu posto no meu Instagram que eu tô comendo brigadeiro. Eu amo doce, né? A Célia sabe. Tô comendo bolo. Aí eu ainda falo, gente, esse bolo que eu tô fazendo hoje é bolo com gosto de bolo de vó, farinha de trigo, açúcar e tudo mais. Por quê? Porque a minha base alimentar, ela é saudável. Só que assim, saudável pro meu, assim, no meu padrão, né? Então, por exemplo, arroz, feijão, uma carne, legumes, tudo salada. Numa quantidade, né? Por quê? Isso também é um padrão que eu consigo manter, porque eu tenho criança em casa. Então eu não consigo fazer uma comida pra mim e outra comida pras minhas crianças. Tem que ser algo que dê pra todo mundo. Gente, não dá, né? Que loucura, imagina. Então, Cozinhar assim, uma comida pra todo mundo já é difícil. Não cozinho nem a minha, quanto mais pra todo mundo. Então, assim, na verdade... Depender de mim é miojo, filho. E de tomate. Meu Deus. Com pimenta. Esse miojo novo que saiu agora de... É miojo doce? Ai, não dá, né? Gente, meu miojo é com atum. Já comeu miojo com atum? Não. Só quando eu era criança eu comia miojo com ovo. Aí, ó. Eu tenho ainda, mas quando eu era coloquei criança. um peixinho. Eu coloquei aquele atumzinho, batata palha e pimenta. Então, olha só. Ficava bom. Então, Depois e aí, você vai fazer, que eu sei. Na verdade, a gente tem que buscar isso, né? Buscar algo que você se sinta bem. Então, eu falo isso pros meus pacientes.
Por exemplo, às vezes eu falo, eu queria ter uma barriga negativa. Às vezes eu falo isso. Só que daí depois eu paro pra pensar, e o que eu estou disposta a fazer por essa barriga negativa? Eu não estou disposta a abrir mão de um brigadeiro no final de semana com os meus filhos. Ou um bolo, ou ir na casa da minha mãe comer alguma coisa, ou de repente um final de semana comer uma pizza. Sair com as minhas amigas, beber alguma coisa, comer. Eu queria saber só onde é que é a loja que vende esse trem aí da barriga negativa, que eu ia lá comprar uma, mas não tem nenhuma loja que tem. Você tem que entrar na faca, né? Aí o corte vem daqui até aqui. Eu tô doida pra fazer, mas assim, mas toda vez eu fazer o que aí, mulher? Vou botar pra dentro os trem tudo, filha. Tá aqui, ó. Se os seus trem lá pra fora, os meus já passou. Não, então, mas aí é o sonho. Sabe aquele sonho de alguém chegar na sua barriga e fazer assim, toc, 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 quem é? Entendeu? Então, mas tem um sacrifício muito grande, gente. Porque aí você pensa, gente, já tô velha. Olha, o microfone foi até para longe. Já tô velha. Aí vai fazer um corte de um lado até o outro. Vai que esse negócio não cola. Como é que fica? Nós passa o tenaz aí, ó. E vai que vai. É que na verdade é justamente isso, né? Tem que saber até onde a pessoa tá disposta. Gente, é possível conquistar aquela barriga claro que é. com exercício e alimentação? Claro que é possível. Só que assim, você tem que ter uma alimentação muito regrada. Eu tenho paciente, igual eu tava falando, ela não liga pra comer doce. Ela tem uma alimentação muito bonitinha, ela ama fazer atividade física, ela é fora da curva e ela se sente bem assim. E eu super incentivo. Agora, se tiver uma pessoa que fala pra mim, igual você falou, eu não abro mão do meu pão. Então a gente vai negociar isso daí, você vai continuar com o seu pão. Mas o que a gente pode incluir pra você conseguir ter o resultado que você veio procurar, né? E ter uma boa saúde mesmo assim comendo o seu pão. Porque eu não acredito que é um único alimento que faz com que a gente não tenha resultado. E sim um conjunto de hábitos que vai te levar para um resultado bom ou ruim. Agora me fala uma coisa, a gente vê, né, a gente tá falando dessa coisa de padrões de beleza, de que não serve para todo mundo, de rede social que vira essa coisa de corpos perfeitos, de alimentações perfeitas. Como é que é isso na cabeça de um jovem, de uma jovem, de uma menina, por exemplo? Como é que a gente consegue identificar, por exemplo, que a gente tá com uma menina ou alguém na família que tem que estar começando a ter um transtorno alimentar? Porque isso é muito sério, né, gente? Sim. A gente vê, assim, não tô julgando ninguém, mas a gente vê blogueiras, meninas que vão na internet e começam a falar sobre alimentação de uma forma muito radical. E quem tá escutando, às vezes, é só uma menina, né? E aí ela quer fazer, não tem estrutura psicológica para entender o que ela pode, o que o corpo dela aguenta ou não aguenta. E aí ela começa a seguir aquela rotina e isso pode se tornar um transtorno alimentar, isso pode se tornar uma doença, a pessoa pode ficar fraca e N coisas, né? Sim. Então, eu acho que é importante a gente falar desse assunto, né? Com certeza, não tenha dúvida. Na verdade, assim, existem vários tipos de transtorno, né? E um deles, assim, que a gente pode perceber se a pessoa tiver com muito medo de comer, né? Então, de repente, a pessoa tá ali, mas ela tá com medo. Ou então, se você percebe que ela come muito, muito, muito e depois vai no banheiro, de repente, né? No caso da bulimia, que as pessoas comem de uma maneira exagerada e depois elas sentem que aquilo tá errado, que elas têm né? Elas têm que eliminar aquilo o mais rápido possível. E aí elas vão lá e usam vários métodos, né? Às vezes é o vômito, às vezes através das fezes e vai, né? E até mesmo assim, uma época eu fiz um curso que era justamente em relação a essa questão do transtorno alimentar, né? E existem várias páginas na internet que elas ensinam a forma que você faz. Então, assim, pra anorexia, pra bulimia. Então, assim, ensina a menina a ter ensina fora. a praticar. Então, assim, o que você tem que fazer? Meu Deus, gente, isso é sério. E elas até usam apelidos, né? Deep Web, isso? Então, eu não sei exatamente onde que você acha, né? Mas eu sei que tomar mais um vinho. Eu sei que sim, nessa época eles até falaram, né, em relação a isso. Nossa, gente, isso é crime, né? Pelo amor de Deus. E Deus. daí, assim, mas na verdade são pessoas que praticam, elas vão falando o dia a dia delas, como se fosse assim, igual eu faço. Acordei, meu café da manhã, não sei o quê, vou postando ali o meu dia. Agora eu vou meter o dedinho na garganta ali e vou dar uma gorfada. E aí, ninguém vê os bastidores disso, né? E aí, então, as pessoas que acham que aquele é o caminho, vão lá e vão reproduzindo aquilo também, né? E é muito perigoso, porque na verdade elas não se enxergam no corpo delas, né? Então. Elas muitas vezes já estão bem magras e elas ainda acham acham que... eu ia falar, se enxergam gordas, né? Sim.
assim... E qual que é o indício disso, os sintomas, assim? Como uma mãe pode perceber numa filha? Eu acho que vendo o mesmo comportamento, né? Vendo essa questão toda de o que a filha tá fazendo, se ela sente medo de comer, quais são as escolhas alimentares, como ela fala da comida, né? Porque eu, por exemplo, eu tenho criança em casa, então eu tomo muito cuidado com as coisas que eu falo pra eles não entenderem errado. Então, por exemplo, a minha filha, uma época, ela falava assim pra mim, pra gente se manter magro, a gente tem que comer alimento. Então, na cabeça dela, alimento era o quê? Era fruta, verdura e legume. E chocolate, bolo não era alimento. Aí eu falei, não, filha, é tudo alimento. Só que tem alguns alimentos que a gente pode comer mais. E tem outros alimentos que a gente vai comer também. Mas não é legal você comer em excesso. Por quê? Se você comer demais desse alimento, vai chegar uma hora que você não vai poder comer. Então não é melhor a gente poder comer o tempo todo? E comer de uma maneira mais, né, saudável, moderada e tal. Então eu fui trabalhando isso na mente dela. E eu percebia a minha filha. Ela, às vezes, colocava, sei lá, uma roupa mais apertada e eu via que ela tava fazendo assim. Mas por quê? Comentários. Porque ela é acima da média da altura e do peso para a idade dela. Dos meninos, na verdade. Se você for olhar a tabela, ela tá acima do peso dos meninos e acima da altura também. Então, algumas pessoas faziam comentário de, você tá ficando gordinha, você tá ficando gordinha. E ela tem 7 anos. Nossa. E aí eu percebia... Uma criança, gente. Então, e aí eu percebia que ela tava gordinha? se incomodando. Então, né, quando eu percebi esse comportamento, eu comecei a conversar com ela. Não, você tá linda, é assim mesmo, vamos pra academia com a mamãe, vai pular corda, vai andar de bicicleta e tal. Mas nunca falando que ela tá acima do peso. Porque, às vezes, a gente mesmo... não percebe, né, que tipo de palavra que a gente usa com uma criança, com um adolescente, e aí a gente pode começar a trazer esse negócio de, peraí, alguma coisa tá errada comigo. Sim. Porque fulano falou que eu tô... Fulano falou que eu tô acima do peso, fulano falou que eu tô barriguda, fulano falou isso. Então, aquela pessoa já vai criando um conceito que muitas vezes não é o real. E aí isso pode sim levar ela para um transtorno, né? Não, e isso traz até as questões que a gente tem, porque a gente também passou por isso, né? Não seguimos um transtorno, mas vários traumas aí, e a gente vive, e dentro da mídia é muito mais gritante essa questão, né? De emagrecimento, de corpo padronizado, enfim, padrões de beleza, no qual a gente é viciado... pelo menos 15 horas no dia aí que a gente mexe com fica mídia, vendo, Então isso pra gente... Vidas perfeitas, famílias perfeitas, então tudo perfeito, né? Parece que mesmo que a gente não queira, isso fica assimilado no nosso cérebro e faz com que a gente viva porque isso, a gente acha que tá fora da curva, né? Você vê a pessoa ali fazendo um monte de coisa, a vida a sua, você fala, a minha não é assim. Então tem que ter um psicológico bom, né? Acho que a gente tem que desconstruir muita coisa, né? Vai muito da desconstrução que a gente faz. A gente tá falando do excesso de peso, né? Mas vamos lá. A pessoa muito magra também sofre, né? Eu tenho uma amiga mesmo que, assim, ela sempre foi muito magrinha, mas depois que ela teve filha dela, eu chamo ela de, sua cretina. Depois que ela teve a filha dela, ela não consegue ganhar peso. E assim, você vê que conforme ela fica mais ansiosa, ela vai perdendo mais peso. É o contrário, é um processo contrário. Né? Tem gente que fica ansiosa e não come. Não, dela é o contrário, ela come. Se eu vejo ela comendo, eu falo, gente do céu, eu queria emagrecer comendo tudo isso. Não, corticoide, gente, não? Que faz a gente. E ela já fez vários exames, tudo ok, mas assim, ela emagrece muito fácil. Ela perde. E assim, pra fazer academia, pra ganhar massa, coitada. Não é hipertireoidismo, né? Não tem. Não tem. Eu acho que talvez seja mais genético mesmo. Sim. E ela sofre, porque as pessoas ficam pra ela, nossa, você tá doente. Ixi. Nossa, tá bem. É que na verdade, não é. Assim, na verdade eu é o acho seguinte. que essa questão toda de julgamento, pra qualquer absurdo, coisa, né? É muito ruim, porque às vezes a pessoa que tá recebendo aquilo, ela não sabe lidar. E aí ela leva aquilo como uma verdade. Aí você pegou pra você, acabou. Já era. Assim, super na verdade nova, já é uma coisa que nova. você tá sentindo ali, mas tá no seu, né? No seu eu. Uma pessoa falou, acabou, você já acredita e aí, por naquilo. Exemplo, ela é super novinha. E aí, na época, eu lembro que ela ganhou o nenê, ela tava super magra, e as pessoas ficavam, nossa, mas você precisa engordar um pouquinho, porque você envelheceu muito. Gente, pelo amor de Deus, a mulher acabou de ganhar nenê. Você acha que você vai falar um negócio dessa pessoa? Não, foca aqui. O povo é muito sem noção. Não, foca aqui no meu rosto agora, na minha fisionomia. Porque é o seguinte, as pessoas te fazem um comentário assim, ó. Nossa, você engordou?
Aí a outra pessoa fala, nossa, como você tá magra. Olha a diferença da fisionomia. Nossa, como você engordou. Nossa, como você tá magra. Mas não, a pessoa já faz aquela cara de nojo, de tipo, você tá horrível, né? Nossa, e não se olha no espelho, né? Então tem muito isso. Às vezes a abordagem da pessoa te deixa mal só da cara gente, dela. vamos lá. Da fisionomia dela. Eu sempre digo o seguinte, a gente tem uma boca e 2 ouvidos. Por que tem que falar tanto, né? E da vida do outro, né? Na verdade, eu não sei o que acontece, né? Eu converso muito sobre isso, principalmente com essas pessoas, né, que eu acompanho, porque a partir do momento que você começa a mudar seu estilo de vida, isso também é motivo pra crítica. Então, assim, ai, não tá bebendo. Ai, não vai comer nem um pouquinho. Ih, tá essa mesma pessoa que falou pra você que você tava gorda. É a mesma pessoa que olhou pra você e falou, esse negócio de dieta não tá te fazendo bem, não. Você tá tão mal-humorada. Não, mas isso não é só de dieta. Ajuda, né? Isso é 1 milhão de situações. Porque se você for ver, minha vida mudou em 3 anos, assim, né? Eu era professor de educação física, magrinha, né? Bonitinha lá, do jeitinho que eu era. E tinha gente que falava, nossa, como você tá magra. Nossa, como você é magra. Nossa, como você é magra. E é assim, ó. Nossa, como você tá magra. Precisa engordar um pouquinho, hein, Tanise? Ah, engorda. Nossa, como você tá gorda. É que, na verdade, entra no consenso, galera, né? Entra no consenso. Vocês querem a galera do gordinho e a galera do magrinho? Qual que vocês querem? Porra, meu. E aí, assim... Não dá a minha vida mudou, mundo, né? E eu era uma fudida na época, não ganhava nem R$1.000 por mês. Hoje a minha vida magrinha, mudou. não comia, tinha dinheiro, gente, era pobrida. Aí é o seguinte, hoje, né, tem uma outra vida, fulano de tal, que não sei da onde lá, fiquei sabendo esses dias, nossa, Tanise tá milionária, gente, quero saber os milhões, hein? Me conta onde é que tá, que eu não descobri ainda, né? Que milhões são esses que vocês estão vendo, gente, que eu não tô vendo? Né, mas enfim, vamos lá. Então as pessoas, quem tem boca, fala o que quer. Entendeu? Quem tem ouvido, escuta. É que, na verdade, parece que as pessoas têm a necessidade de sempre vir... sempre falar do outro. Né? Mas é engraçado, né? Que seria tão mais fácil se, de repente, eu olhasse uma coisa em você que você mudou e, de repente, eu ainda não consegui mudar e achar legal, né? Falar, nossa, Célia, que legal que você mudou. Como é que você tá fazendo? Como é que você fez? Mas aí não, a pessoa vem com o quê? Com aquele tom... nossa, mas você tá chata. É reprovação. Eu acho que é uma inveja. Isso, vocês sendo não que, na acham? verdade, então, mas depois em vez de... ela vai querer fazer igual. Então, gente, aí eu já quero compartilhar tudo. Eu já falo, gente, nossa, você emagreceu. O que você fez? Me conta aí. Que que você tá usando? Eu tô fazendo umas enzimas que tá uma enzima da outra. Você não tem noção. E aí eu quero, né, a gente compartilha as coisas. E agora, ficar julgando o tempo inteiro o outro, caralho, você não tá dentro da casa da pessoa pra saber, né? O que tá acontecendo? Não, e outra, não tem um servicinho pra fazer não, né, gente? Tá que a vida o tempo ocioso, cada um né? faz o que se sente bem. Então, se eu me sinto bem fazendo uma boa alimentação, atividade física, tá bom. E outra, você não quer fazer, você não faz. E a gente tem que falar de genética, né? Tem pessoas que, gente, não adianta, pode emagrecer e nunca vai ser magrinha igual a outra lá que é muito magrinha, porque a genética é diferente. Sim. E tá tudo bem. Tá tudo bem. Não é? Agora, você tem que aprender a se aceitar da forma como você é, porque senão isso vira uma luta, né, cara? É que eu acho que na verdade, a gente tem que falar de empatia, né? Também, né, cara? Isso vira uma luta constante, você fica lutando contra você o tempo inteiro. E aí, sabe o que eu acho engraçado? Que muitas vezes a gente consegue ser empático com o outro, mas a gente não é empático com a gente. Com nós mesmos, exato. Mas é porque, na verdade, assim, eu acho que desde criança a gente aprende várias questões, né? Então, por exemplo, você tem que tirar nota boa na escola. Você tem que ser um bom filho. Sim. Você tem que ser bom nisso. Você tem que ser bom naquilo outro. Então, quando acontece alguma coisa, de repente, eu queria fazer uma dieta e eu não consegui. Eu vou ficar o tempo todo ali me chicoteando, porque olha só, você não fez a dieta. Agora, se é você, uma amiga minha, Deise, olha, eu não consegui fazer a dieta, o que eu vou falar pra você? Não, tá tudo bem, amanhã você começa. E esse é um ponto que eu converso muito também, principalmente com as mulheres que eu acompanho. Por quê? Geralmente elas são assim, eu não consigo, aconteceu isso, eu fiz a alimentação certinha a semana toda, chegou o final de semana, eu comi um bolo e elas já acham que tá tudo perdido. Então eu trabalho com já comi o bolo, agora eu vou comer a porra toda da geladeira, né? Eu, todinho. Só que daí é o que eu trabalho com elas, que é justamente o quê? Não, tá tudo bem, teve algo que deu errado... Começa de novo e não desiste. Certo. Não, e outra, ninguém tem alimentação
perfeição perfeita o tempo todo. Não. Vai chegar uma hora que vai sair do seu controle. E é assim mesmo. E o novo dia tá aí pra isso. E eu acho que pra isso você em tudo recomeçar. na vida, né? Exercício é a mesma coisa. Você tá ali criando o hábito de fazer exercício. Se um dia ou outro deu preguiça, não foi, não precisa desistir, né? Pra mim é quase toda semana. Espera 2, 3 dias e recomeça. Ou espera a semana que vem, quando você estiver melhor, e recomeça. Sim. Mas se dá a chance de fazer. Sim. Né? Quando eu falo de financeiro, por exemplo, com os meus clientes, eu falo, gente, também é hábito, né? Sim. Pessoa que compra compulsivamente. Ah, se ela escorreguei, comprei. Beleza, vai acontecer. Mas vamos voltar o mês que vem porque a gente combinou? Então tá tudo bem. Mas assim, não adianta simplesmente jogar tudo pro alto, né? É que eu acho que essa autocobrança também é uma coisa que atrapalha, né? Sim. Então a gente tem que aprender a, né? Eu acho que assim, deu errado, analisa o que você pode fazer diferente da próxima vez e vai. E tá tudo certo, tá tudo tranquilo. O negócio é a gente não parar. Gente, eu tô nessa de tá tudo tranquilo, tá tudo bem, desde janeiro, entendeu? Cara, Né, eu vou A falar. vida toda, né? Eu vou Célia? falar uma coisa Eu vou aqui. voltar, gente, mas eu ainda tô nessa. Ah, tá tudo bem. Eu vou falar uma coisa aqui que me entristeceu, tá? Tô lá fazendo estética, fazendo dieta, fazendo exercício físico e tomando remédio de ansiedade. Fui ler a bula. Tá lá. Efeitos comum comum não é, né? Efeito comum, aumento de peso. Cara, Não adianta nada, então. Você tá se Então. matando. você tá entendendo? E aí tem que conversar, então, pra tirar esse remedinho de ansiedade. Aí eu respirei fundo, soltei e falei, de cair o cu da bunda. Desculpa o palavrão. Mas, pô, você tá fazendo tudo, você vai ler. Porra da bula tá lá, aumento de peso de 1 a 10% das pessoas. Aí eu fiquei pensando, quanto tempo que eu tô tomando esse remédio? Quanto tempo que eu engordei nesse remédio? Por que eu não tô emagrecendo com dieta? Quer dizer, é o remédio. Cara, Aí talvez você tenha que ver a possibilidade de trocar, né? É, Uma com outra certeza. opção. Sim, sim. aí fui fazer uma avaliação física, 6 litros de líquido no corpo. Lá vai a Tanise tomar água. Toma água, filha. Toma água. Faz drenagem. Toma água, faz drenagem. É a vida. É difícil, Já marquei né? um psiquiatra pra quê? Pra mudar esse remédio. Porque eu falei, não, dá outro aí. Aquele que, sei lá, cai o cabelo, faz não sei o quê. Eu não quero o que careca. engorda, eu quero que... Nem o que engorda e nem o que tira o libido, por favor. Nem o que engorda, nem o que Essa brocha, por semana. favor. É igual quando você vai comprar cigarro, né? Esse daqui eu não quero, eu Dá quero que o dá dedo. câncer, né? É que, Ai, na credo. verdade, infelizmente, a maioria dos remédios é assim, né? Ele tem ali o benefício, mas pode também Sim. trazer algo que... Cara, daí eu fiquei pensando, fiz aquele, né? Meu, tô 2 anos tomando isso aí. Quanto tempo que eu comecei a engordar? É. E, cara, É fazendo muito dieta, difícil. fazendo dieta, aí você sobe na balança depois de 15 dias. Mesma coisa. Falei, meu, Você sabe que assim... eu tô me sempre- matando eu e sempre nada, fui- cara. Eu sempre fui muito, assim... receosa com relação principalmente a remédio de emagrecimento. Porque eu acho que ele ferra muito a pessoa em outras questões, né? Essa questão, por exemplo, remédio de ansiedade. Porra, é obviamente que ele vai te causar alguma coisa, né? E aí, assim, a gente sempre precisa pensar qual é a hora, entender qual é o momento de parar, ou como é que eu posso mudar isso pra não precisar usar mais. eu tava pensando em desmamar, até ter 3 crises esses dias eu aí. acho. Eu acho. Eu vou pra Começar- Jericoacoara, né? Quem sabe? Quando eu voltar. Ai, já vai 100 já, amor. Mas essa questão do remédio pra emagrecer é muito, muito louco, né? Porque é uma solução rápida, mas que também às vezes não perdura, né? o porque efeito. assim, não adianta você tomar o remédio e você não tratar a causa. É. Porque o que te fez ganhar peso? Acho que é aqui também, né? Não, É então, aí. mas você pensa, aí, total. vamos lá, eu tenho uma alimentação toda desregulada, de repente não durmo direito, não faço atividade física, tenho hábitos ruins. Sim. Aí eu vou lá e tomo um remédio, consigo emagrecer. Só que se eu não mudei aqueles hábitos que me fizeram ganhar peso, Não esquece. a chance de De conseguir engordar. manter aquele resultado é muito mínima. Então é igual uma lipo. Vamos lá. Sim, É. quantas pessoas, Quantas que pessoas fazem lipo e e volta voltam tudo, tudo de novo. Ou todo Eu ano conheço tem que fazer várias. uma lipo. Sim. Já viu aquelas mulheres todo ano lá, puxando lá 1 litro de gordura? Haja, hein? Não é, menina? Haja dinheiro. Isso que eu ia falar. Não quer fazer um intervalo não e dar uma dessa pra mim?
Deixa eu juntar mais um pouquinho, né, cara? Mas é que, na verdade, tem que tratar a base, né? A alimentação saudável. Não, assim, uma alimentação que você vai ter que passar fome, você Regrada vai ter que ficar demais, sem comer né? o que você gosta. Já ouviu aquela dieta do queijo? Não. Essa pra É mim aquela nova. que você fica o Ah, dia essa eu inteiro queria sem. fazer. É aquela que você fica o dia inteiro sem comer. Vê que vai cair, come um pedacinho de queijo. O pessoal fala que Ah, funciona. não, achei que era pra comer Gente, queijo não o dia faça inteiro. Se isso. fosse pra comer queijo o dia inteiro, eu queria. Menino, tá lá. Não, tem Adoro. vários tipos de dietas, assim, né? Eu escutei essa. Fui pedir o conselho de um. Ah, é verdade. Conta essa história que é boa. Falei, não, tô acima do peso, não aguento mais dieta, vou pra lipo. Fui no cirurgião plástico. Cirurgião plástico, em vez de querer abrir ela de cima a baixo logo de vez, não. Falou, não, você não pode estar acima do peso, né? Eu falei, tá, mas eu queria fazer a lipo pra tirar esse acima do peso, né? Não, você tem que emagrecer uns 10, 15 quilos pra fazer a fazer lipo. mais lipo. Falei, então você emagrecer isso aí, deixa, né? Mas enfim. Ele falou, mas fica tranquila. Uma semana você perde. Falei, uma semana perder 10 quilos? Né? Show. Sem tá doente? Sem tá doente. Aí me passou uns jejum intermitente lá. Cara, é sério. Primeiro dia, 12 horas. Segundo dia, 15 horas. Terceiro dia, 24 horas. Aí come não sei o que lá, toma água e mais 24 horas de jejum intermitente. E aí, por uma semana, não sei como é que funcionava, só sei que eu falei, cara, isso aí eu vou virar um zumbi, né? É, claro que eu Virei vou um zumbi, não emagrecer. tenho É força. vela, caixão... Vela preta e caixão, né? Vou emagrecer mesmo, né? Aí eu falei, cara, esse cara é doido, né? Como é que ele me passa um jejum, um negócio, se ele Você não é nem passou em nutricionista? consulta com ele. Nada, ele me passou no Instagram, se quiser eu Então, já mostro aqui. pensou se é uma pessoa que tem algum transtorno alimentar, uma pessoa que tem algum problema de saúde, Ele só avisou o dinheiro, diabético, sei lá, alguma pessoa que tem algum... Ela não relatou nada. Se uma pessoa que tem problema de saúde, o cara é Então, doido passar um negócio desse? É disso que eu fiquei pensando. Falei, mas esse cara tem problema, eu não vou lá nem de graça. Aí eu já Imagina deixei ele o fazendo nome sua dele lipo. aqui assim, ó, bem grande, que é pra eu não ir lá nem por engano. Imagina. Senão, se eu ver a cara dele, eu já sei que eu já vou É que, lembrar. na verdade, Jejum assim, intermitente. cada uma dessas estratégias, né, que a gente pode usar no emagrecimento, ela é muito individual. Né? Então, igual a questão do jejum, até comentei com vocês. Sim, eu sim. uso jejum com alguns pacientes, mas eu sempre vejo se realmente Sim. aquela pessoa vai conseguir fazer. Tem todo E- uma... Não, né? sim, e aí é um tipo de jejum que a gente usa as horas de sono ali também, como o período do jejum. Então é bem orientado. E também é por um período curto, depois a pessoa retoma a alimentação. Por quê? Na verdade, como que é o jeito que eu faço, né? O método que eu utilizo para emagrecimento. A cada consulta, eu uso uma estratégia nutricional diferente. Que é justamente para quê? Para manter o metabolismo daquela pessoa Sim. ativo e com isso ela conseguir emagrecer. E a Célia sabe, eu sempre falo, olha, passar fome não é o caminho para emagrecer. Você só consegue deixar seu metabolismo lento. Vai chegar uma hora que a gente não tem resultado. Sim. Então, eu boto o povo pra comer. Às vezes eles até falam assim, nossa, mas eu vou emagrecer comendo assim. Vai emagrecer comendo. E é engraçado que, por exemplo, Show. eu tinha Gente, emagrecer comendo deve ser tudo. eu tinha a visão de que fazer dieta era comer grelhado e salada, grelhado e salada, grelhado e salada. Aí Você essa passa daqui outra virou e coisa falou, pra ela? Ela falou, gente, não, precisa comer Marca arroz, um horário feijão. pra mim aí, hein? Opa! Arroz, Pegar feijão, marca um horário na tem que sua comer agenda. batata, tem que comer não sei o que comer não sei o que. Eu falei, caralho, meu, mas então vou comer mais do que eu como, Deixa eu falar, normalmente. consigo comer batata inglesa nessa dieta aí? Sim. Ei, beleza. Entendeu? E aí, Vou ter que usar o air fry mesmo? Tenho medo daquilo lá, hein? medo do air fry, imagina, eu adoro. Não, o negócio É é bom. assim, é tudo Ricardo. Achei Eu acho você que ia eu falar gosto do óleo. Achei que você ia falar do... Tem um pessoal que fala, né, que na hora que você coloca... Ah, isso vai gerar polêmica. Na hora que Adoro, você... fala, Adoro vai, polêmica. vai. TikTok no ar. Que na hora que você coloca lá o alimento, que ele cria aquela crostinha, Camadinha. né? É, que aquilo ali é cancerígeno, que aquilo ali, de repente, se você consome demais, a gente fala que é glicado, né? Ele fica glicado, e aí para pessoas que já têm tendência a ter flacidez, pessoas que de repente precisam ali fazer uma reposição de colágeno, né? Não é muito legal os alimentos que a gente coloca ali, entendeu? Entendeu. Não que assim, não pode consumir hora nenhuma. Não, não é isso. Mas é aquela pessoa que vive de air fryer. Tipo, o tempo equilíbrio. Não né, posso gente? mais viver de air fry, então, porque os Não, negócios... Ah, enfia no óleo. todo. Não, óleo também não. Tô brincando. Adoro um óleo, uma manteiguinha. Um pãozinho. Em algum momento que você tava falando aí, você falou de sono. Sim. O que o sono altera? Então, na verdade, assim, né?
a gente acredita que dormir bem é dormir 8 horas. Uhum. E na verdade não é isso. Na verdade, dormir bem é você acordar com a sensação que você realmente descansou. Isso vai de pessoa pra pessoa. Então eu acordar meio-dia, cara. Porque, de verdade. Olha lá, o Gustavão ali falou que se ele não acordar meio-dia, ele não tem essa sensação. Bom, cada um tem o seu tempo. Tem gente que com 6 horas já fica bem, tem gente que quer 8, tem gente que quer 9. Isso é muito individual. Sim. E na verdade, qual que é a importância da gente ter um bom sono? Porque durante o sono é quando a gente libera hormônios que são necessários tanto para regular a saciedade, quanto também o GH, né, que principalmente quem quer ganhar massa muscular, quem quer emagrecer, né, que de repente ali para ajudar a reduzir a gordura corporal também é muito importante. E se você não tem esse sono reparador, provavelmente você não está liberando esses hormônios e o GH. E tem uma outra questão também, que em cada hora do dia tem uma função do nosso corpo que é como se tivesse em potência máxima. E à noite, por exemplo, um horário da noite, que eu não lembro agora qual, é o horário que é o fígado que está trabalhando mais. Então, geralmente, assim, as pessoas falam, eu vou tomar um suco detox para limpar meu organismo. O suco detox não vai fazer isso, né? Então, o detox é uma estratégia. Filho, vai tomar banho, meu, né? Pra limpar. Usa um sal grosso. É porque, na verdade, né, a limpeza do nosso corpo, ela acontece através do fígado e do intestino. Sim. Então, não adianta nada eu me entupir de suco verde, suco detox, o intestino tá travado, ou então... Tá com desbiose intestinal, né? De tanto leite que a bichinha tá botando lá, arrombando os negocinhos lá dos receptores. Gente, já fiz né? Eu também não sou... Não é só o leite, né? Não é só o leite, né? Tá lá com a gordura desse tamanho. Açúcar. Beleza, Tem açúcar é muita coisa coisa boa aí de que Deus. detona o intestino, né? Principalmente essa parte dos alimentos industrializados, porque tem aquela questão toda dos aditivos, né? Sim. Então, quanto mais aditivo o alimento tem, pior ele vai ser ali pra nossa saúde, principalmente pro intestino. Eu tava até com uma pergunta aqui que eu acabei esquecendo. Tá vendo? Foi falar da desbiose. Na verdade é o seguinte. Como que a massa muscular ajuda na perda de peso? Essa eu não sei também, não. Então, na verdade, né? Muitas pessoas falam Pergunta a respeito inteligente, disso. hein? Né? Vem de uma ex-professora de educação física, bebê. Muitas pessoas falam, né, sobre esse conceito de quanto mais massa muscular você tem no corpo, mais caloria você gasta pra manter aquela massa muscular. Até o rompimento, Né? Porque é como se fosse assim. Gasta energia. É como se fosse assim, a gordura corporal, ela tem a função de ficar armazenada. Então, nosso corpo faz de tudo pra armazenar gordura. Porque é como se ele entendesse que a gordura é algo ali que vai proteger, né? Então, assim, proteção dos órgãos, regular a temperatura térmica ali do corpo. Então, essas questões todas. Então, tudo que o corpo pode fazer pra acumular gordura, ele vai fazer. E líquido também, pelo visto, né? Se a gente não bebe água, aí, ó. Tô aqui só no vinho. Pensei que você ia falar que tava só na água. Ô, Gustavo, tira essa... Gustavo, não quer um pouquinho de vinho? Então, assim, tem essa questão da gordura ficar ali armazenada. E já a massa muscular é como se fosse um tecido ativo, né? Então vai te ajudar a ter mais força, vai te ajudar a emagrecer, diminuindo a flacidez. Porque muitas pessoas têm medo de emagrecer também por isso, né? Sim. Falar, mas eu tenho que emagrecer X quilos, e como é que vai ser? Vou emagrecer e vou ficar toda flácida e tal. Então a melhor maneira da gente emagrecer, pra diminuir aí esse risco de ter flacidez, é justamente essa. Emagrecer mantendo a massa magra ou ainda aumentando um pouquinho. Claro que, né, quando eu tô fazendo um plano alimentar para o emagrecimento, meu foco não é o ganho de massa muscular. Sim. Mas o jeito que eu faço, acontece das pessoas reduzirem gordura e ou manter a massa magra que ela já tem, ou aumentar um pouquinho. Porque eu sempre incentivo também a questão do exercício, né? Eu acredito que fica mais fácil você emagrecer fazendo atividade física junto. Seja a atividade física que você mais goste. E aí eu fico no ouvido deles, é legal fazer uma atividade física, né? Então a gente acaba tendo esse resultado pelo conjunto da alimentação e o exercício. Tá, outra pergunta. Intelectual, pode ser? Vai, inteligente. Na verdade é o seguinte, né? Principalmente na educação física, a gente fala muito que precisa ter um time, né, ali do seu batimento cardíaco, certo? Pra você chegar a perder de fato. E eu queria saber se são mitos ou verdade. Porque muita gente segue uma risca falando que sim, outros que não. Qual que é a sua posição dentro disso? Na verdade, eu acredito nisso. Inclusive o Dani também, né? A gente conversa muito sobre
que eu aprendi em um curso que é o efeito EPOC, né? Que é justamente o quê? Você vai fazer um tipo de exercício que você eleva a tua frequência cardíaca a ponto de, depois do exercício, você continuar gastando aquela gordura. Volta calma. É como se você ativasse bastante o seu metabolismo a ponto dele ficar tão acelerado que depois que eu acabei o exercício... Você continua queimando. Se eu consigo manter uma boa alimentação, eu continuo queimando devido ao estímulo que eu dei, né? E aí com você certeza tem esse Dani que ela falou, pensa assim, esse maldito, brincadeira, Dani, eu adoro você, mas gente... mais ou menos pensa na pessoa que exercício mata nós. anaeróbio. Aí ou não? Na verdade, assim, o tipo de treino dele é misto, né? Misto. Então ele tem tanto essa parte do exercício aeróbico, né? Quanto também a parte do exercício de força. Do de ele chorar. faz uma combinação, né? Do sempre tá. chora. Dá aquela, né? Mas ele potencializa uma hora do treino pra... Sim, tem uma hora volta que calma. o seu corpo, na alma vai sair do corpo, né? Depois volta. E aí, assim... Aquela hora que você fala, vou infartar, né? Você põe no mudo e xinga, filha da puta, até Mas não poder olha, mais. ô, Tanise, falando dessa questão dos profissionais da área de educação física, Sim, né? Um dia desse eu tava conversando com um que ele já não acredita nisso. Ele já falou que não é possível e tal. Então, é realmente como você falou, né? Existem aí essa questão de cada um acreditar em uma por coisa. exemplo, eu já fiz exercício uma época em academia que me passavam treinos que eu ia pra uma frequência muito alta e baixava. Ia pra uma frequência muito alta e assim, em vários picos, sabe? Acho que De eles falam que é subir e intervalado, descer. né? Sim. Subir e descer. Então, o meu professor, na época, né, de fisiologia do exercício, ele falava que a gente tinha que manter uma frequência, mas a gente começava a gastar após 40 minutos. Então, se você fizesse 1h20, você perderia ali, em média, 40 minutos, enfim, de caloria, enfim, né? Mas ele não acreditava nesses picos. Entendi. Né? E aí você vai, né, lendo aqui e ali, então você vai pegando... Então, assim, são vários artigos, ninguém fala a verdade, entendeu? Cada um fala uma coisa. Eu acho que no final das contas, o que vale mesmo é a consistência dos Na verdade, hábitos. tem que ter um estudo de campo aí, né, bem feito pra falar, né, ó, isso aqui foi feito, foi comprovado, serve. Esse feito, comprovado, serve. Esse aqui não serve, esse, entendeu? Eu acho Vamos que parar de iludir a galera. Não, eu acho que também, às vezes, eu acho que também vai muito de pessoa pra pessoa também, porque não adianta. Às vezes o que é bom pra você pode não ser bom pra mim, né? Em termos de resultado e de saúde mesmo no exercício, porque às vezes, por exemplo, eu posso aguentar muito bem fazer um exercício desse, mas pra ela ser um sofrimento, e aí, ou vice-versa. Eu, por exemplo, gente, de verdade, a galera que corre no sol, admiro, viu? Admiro, mas assim, gente, não dá. Eu tenho que correr com o ar-condicionado ligado, entendeu? Aquele ventiladorzinho, Ventilador. A Célia tem cara que gosta de burpee. Ficar suando o sovaco lá com o sol batendo na minha cara, não dá, É que, na entendeu? verdade, é aquela questão que a gente falou, né? A pessoa se identifica com esse tipo de treino, é igual o Cara, eu crossfit. gosto de futebol. Não, Então, é eu igual... só vou jogar futebol, eu não vou acertar a bola nunca, entendeu? Eu vou ficar lá Não acertando minha perna. Você... correr, não vou chegar na bola. mas vai emagrecer. Mas é igual a questão do crossfit. Eu detesto. Eu fiz 2 anos de crossfit, nem eu acreditei. Porque eu não tinha... Gente, olha, eu nada já assim. julguei muito, mas Eu eu vou acho te que eu falar que eu vou. tô curiosa. Vamos. Eu tô curiosa. Não vou eu julguei aguentar dois, muito, né? mas eu acho que eu tô curiosa. Eu tô querendo Só que fazer, daí, olha viu? só como que é a questão do momento que você tá na vida também. Porque eu fiz 2 anos de crossfit, amava mesmo. assim. Lesionou nada, amiga? Não, Que não bom. lesionei nada, porque eu sou bem cautelosa em E relação você a virava isso. os pneuzão lá também? Pulava Gente, eu a quero caixa, pular corria aqueles... na Eu quero rua, virar os pneus. Carregava a bola na rua, aquelas bolas Mas você pesadas. fazia crossfit ou cross life? Aquele que Não, enfia fazia a crossfit Herbalife em você Não. depois. Não. Enfia o quê, gente? Ah, não vou mais não. Você tomou, né, shakezinho? Não, fazia crossfit mesmo. Me E aí- fala de shake agora. Não, daqui a pouco eu falo. E aí, depois dele, eu fiquei 2 anos fazendo exercício em casa, né? Que foi, inclusive, até Sim, quando eu conheci a sim, Célia. Uhum. E aí, depois, eu achei que não tava mais no momento. Aí foi quando eu falei, bom, vou pra academia. Aí, também, outra coisa que eu nunca imaginei na vida que eu faria, que é musculação, já tô fazendo há 1 ano. Então, eu acho que é muito do momento que você tá também, né? Cara, eu fui uma pessoa ativa a vida inteira. Eu era, tipo, pesava 48 quilos, entendeu? Com 28 anos. E aí, do nada, 80. E aí? Como que eu me vi no espelho?
Fui programada a não gostar de ter mais peso do que o meu IMC permitia. Como que foi isso pra mim, porque você fez psicologicamente? educação física, tudo, Exato. né? Você foi Então programada você realmente. imagina pra mim como é que não foi. Sim. Né? Então a galera olha assim, Thaís engordou, né? Pô, engordei, Mas cara. é assim que eu me sentia quando eu tava acima do peso. Não é? É porque parece que naquele momento eu me sentia como se eu fosse uma fraude. Eu olhava assim e falava, gente, eu não tenho autoridade, eu não vou conseguir passar confiança pra ninguém porque eu estou acima do peso. Só que isso é um erro, né? Porque às vezes é o que você falou. Profissionalismo, não tem nada a ver uma coisa com a acontece outra, né? mil coisas na sua vida que pode sim te levar ao ganho de peso. Sim. E isso pode ser uma coisa temporária, né? É uma fase que você passou. Sim. E o seu valor profissional, ele não deve Seu ser medido por conhecimento. isso, Não. né? Só que Pra a você gente, ter uma Como noção. pessoa, nada tem que Não, mudar, pra né, você gente? ter uma Pelo amor de noção, Deus. o técnico do César Cielo, ele é físico e químico. Ele não sabe nadar. E aí? E o cara é foda? Não é? É o ângulo do S, do não sei o que, que fez o cara ser campeão, fez o cara ser foda. Nem sempre. Exatamente, Entendeu? é. Então, se você for parar pra analisar muita coisa, as pessoas te julgam pelo padrão ali, né? Pela Tal. aparência, Mas o que... Igual, um professor de educação física, quando ele fica mais velho, principalmente se for mulher, é descartado do mercado pela gostosinha que entra aqui na academia. Acabou. Você não vale mais nada. Você não vale o Aí os conhecimento que anos você de tem. experiência dele, de A resultado, gostosinha tudo, entrou aqui, o gostosinho entrou, acabou. É uma... joga fora. Acabou. Toda Enquanto a experiência que o cara teve você- de vida. Entendeu? Caiu, a lei da gravidade caiu, acabou. É. Entendeu? Aí você vai pra escola jogar bola lá pra galera pequenininha. É isso. Basicamente. Né? Isso é Absurdo, relatos né? que eu escuto de vários professores. Não, é amigos verdade. meus. Né? É só você entrar numa academia e Algumas olhar. pessoas vão virar pra mim aqui e Você falar, entra numa não, academia, isso não você entra existe. numa academia Pode da ser, modinha gente. Lá, você vai encontrar Pode professor ser e que não exista professora pra você, mas velhinho na 70% academia. da Vai. população que faz educação física acontece isso. Mas é que, na verdade, é aquela história que a gente tava falando no começo, né? É o padrão. O que você espera encontrar na academia? Infelizmente, né? É aquele padrão que eles te ensinam a esperar aquilo. É, mas eu a acho mesma coisa. O que você espera encontrar em um consultório de nutrição? Uma nutricionista magra. É. Se você chega lá e encontra alguém que tá diferente daquilo, todo mundo vai julgar. A pessoa vai olhar e falar assim, nossa, olha lá, aquela nutricionista. meu Ai, Deus. gente, eu nunca pensei Isso assim, pra sabia? médico também. Mas Tem mas muitos médicos. Eu E já o ouvi- médico que fuma? É isso que eu ia falar. Qual o Era isso que eu problema, ia falar, gente? justamente Coitado, deixa o sobre médico isso. fumar. A gente vai na igreja. Ai, desculpa, gente, vou falar. Você vai na igreja, o padre tá fumando na saída. Qual é o problema? Deixa o coitadinho do padre fumar. Ele fuma mais hora, e aí? Uma coisa Eu ia compensa a falar outra. justamente essa questão do cigarro, porque eu já ouvi pessoas... da Ninguém minha falou, família é falando. maconha que o padre tava fumando. É brincadeira. Corta. Olha. Foi você que falou. Gente, foi brincadeira. Foi só pra descontrair, tá? Gustavo ali. Gustavo passando falou, mal. maconha. Brincadeira. Gente, vamos abrir pra perguntas agora. O Perguntas pessoal tá até rolando aí. chorando aqui, gente. Esse vinho tá me dando calor, será que engorda? Mas eu ouvi dizer que vinho não engorda, não é? Depende da quantidade. É, ó, tá vendo? Vai tomar garrafa todo dia. Pode discordar da nossa Nutri aqui, ao vivo, que vinho não engorda. É. Engorda é a gente. O vinho O continua vinho magro. continua magro, é verdade. Brincadeira. Vamos lá, galera. A Edna Silva Ô, sempre com a Edna, gente. obrigada, Olha lá. Edna. Sempre mandando um monte de pergunta, comentário. Sempre interagindo aqui com a gente. Muito obrigada pela interação e vamos para mais uma pergunta. Na pandemia, muitas pessoas engordaram. Eu fui uma delas. Eu fui uma dessas, no caso. É, nossa. Não nossa. consigo mais emagrecer. É. Somos duas, Edna. É, na verdade, na pandemia, muitas pessoas engordaram mesmo, né? Por quê? O pessoal tava mais tempo em casa. Sim. Então, qual que era o hobby da galera? Cozinhar. Aí, delivery, né? Ou pedir, né? Então, isso que eu ia falar. Ou então, delivery, né? O quanto que cresceu essa questão toda do delivery na pandemia? Sim. Você morava Né? em condomínio, gente, ninguém tava conseguindo ganhar dinheiro. Como é que o povo ganhava dinheiro? Vendendo bolo, doce, brigadeiro e colocando Sim, tudo nos grupos do condomínio. Sim, isso Aí mesmo. eu vendendo na Shopee, cara. Tá tudo bem. Cada um E a vende gente onde fazia dá, o quê? né? Compra e come
Come. Mas eu acho que também gerou uma ansiedade, né? Porque a gente não sabia o que ia acontecer. Sim, sim. Tinha aquele medo todo, né? Muita notícia. Tendo muita... que conviver com o marido ali todo dia, toda hora, né? Com a família. Uma rotina totalmente diferente, né? Tem que comer. Todo mundo dentro de casa. É. E teve, sim, muitas pessoas que falaram em relação a isso, né? De, meu Deus, eu tô ficando muito nervosa porque a galera não para de comer em casa. Teve, inclusive, até uma colega que ela falou, né? Todo mundo em casa, eu tô indo no mercado uma vez por semana e não para o tempo todo o pessoal comendo. Por quê? Ninguém tava, assim, poucas pessoas estavam fazendo atividade física em casa. Então a galera ficava assistindo o jornal, ficando nervoso e discutindo a comida. Gente, mas é porque assim, a gente tava na pandemia, todo mundo com Covid. Aí você vai fazer exercício pra ficar cansado e achar que tá com Covid. É melhor não fazer, Não né? é? Eu era assim. Eu fiquei com tanta ansiedade que eu tive 23 picos de ataque cardíaco, assim. Sério? E de falta de ar. Sério, eu fiquei transtornada. Eu virei pro meu marido na época e falei, me leva pro pronto-socorro que eu tô com Covid. Pegava o termômetro e enfiava debaixo do braço, Tanise, não é nada. E os picos vindo assim meu, já saiu do psicológico, foi pro físico o meu problema. Então eu tive que tomar realmente remédio, troquei 2 vezes, né? E foi momentos muito difíceis. E hoje, a minha terapeuta me liberou pra desmamar, porém, né? Eu preciso desmamar aos poucos, não é assim, da hora pra noite, não pode, existe, tá? Então, acho que muita coisa que ela falou aqui pode servir pra Edna, né? Sim. Porque tem a questão do prazer. Eu acho que né? assim, a pandemia, Da vamos ansiedade. lá, a gente ainda está vivendo um momento Sim. pandêmico, pós-pandemia, Sim. não tem jeito, né? Acho que Mas vamos eu acho conviver com isso, né? Sim, por muito a tempo. gente vai ter que aprender a conviver com isso, mas eu acho que as pessoas têm que começar a retomar, né? Aconteceu, a gente engordou, né? Unidos venceremos, vamos lá, galera, todo mundo com os quilinhos, pneuzinho a mais. Mas agora, se isso te incomoda, eu acho que a gente tem que começar que na verdade, tentar assim, retomar a essa vida, né? questão da ansiedade tem muito a ver também com o excesso de preocupação, né? Sim. Então, algumas psicólogas, inclusive, que são minhas amigas e tal, elas sempre falam sobre isso. Então, hoje, é a coisa mais comum do mundo as pessoas terem ansiedade, né? Infelizmente, assim Sim. como a depressão, cada vez mais pessoas têm depressão. Então, é justamente o que a gente estava falando, né? Ter o acompanhamento, de repente, de um psicólogo e começar a colocar no dia atividades que vão te dar prazer. Sim. Então, o que você gosta de fazer? Ouvir música, jogar conversa fora, crochê, o que for. Eu gosto de pintar, cara. Então. Na pandemia, o que eu pintei de mandala, o que eu pintei de quadro, de livro, não tá no gibi. E minha mãe pegava todas as minhas mandalas. Ai, filha, adorei esse. Deixa eu pôr na minha parede. Ai, filha, essa também. Essa você vai pintar pra mãe. Que mãe que incentiva a Você filha. chega lá, A casa dela com as mandalas cheio de mandala da Canita. Ô, não fala mal das minhas mandalas, não. Fala, ó, essa mãe, ela incentiva e ela tá elevando sua autoestima. Ai, Né? que beleza. Mãe, um beijo. Eu sei que você tá em Minas aí, tomando todas no Isso aí. boteco. Se ela ouvir isso, ela vai ficar brava comigo. Ai, Tanise. Mas deixa eu só falar uma coisa em relação à ansiedade. Tem alguns alimentos que aumentam a ansiedade. Café. Café, chocolate, geralmente fast E food, coca, né? só falta falar coca. Como você sabe? Tá explicado, doutora Karina, minha psicóloga. Tá explicado aqui mesmo os motivos. A nutricionista acabou de falar, então é isso aí. E aí tem aqueles outros que podem ajudar. Então, por Camomila. exemplo, não, chás, né? Mas eu ia falar banana. Banana. Aposentei. Brincadeira, galera. O Gustavo, segura a língua aí, Gustavo. Pelo amor de Deus. Alface também ajuda. Falta ela falar linguiça. Tô brincando. Alface, gente, olha, deixa eu contar que eu dava chá de alface pro meu filho quando ele era pequeno. Meu, a Célia quando começa a contar as coisas, sai, você come rato, sai umas paradas assim. Conta aí, Célia. Gente, chá de alface acalma. Não acalma? Já ouvi dizer que sim. Calma quem tá fazendo, não quem tá tomando. Tô brincando, Nossa, mas tô deve ser brincando. horrível, né? Não sei, nunca tomei, só dava pra ele. Mas você sabe que uma vez brincaram na academia lá, tinha um menininho, nossa, um menininho não, um adolescente já, né, já passou das adolescências, né, uns 20 e todos os anos. Mas tadinho, era tão ignorante. Falaram pra ele assim, ó, melhor suplemento. Ferve 3 salsichas, joga a salsicha fora e bebe água e vem treinar. Ai, que nojo. Você acredita que o menino fazia isso? Eu falei, você se alimentou com o quê? Ele, água de salsicha. Eu achei que era brincadeira.
Não é que é verdade? Tava tomando água de salsicha? Ai, gente, que maldade. Coitado. Falei, amigo, estão te zoando. Passou um mês, tô tomando hormônio, professora. Será que tô bem? Falei, isso é meio estranho. Ai, meu cabelo tá caindo, não sei que hormônio que você tá tomando. Feminino. Me mostrou anticoncepcional, cara, eu não aguentei. Você tá de Gente do brincadeira céu. comigo, você tá tomando isso. Os caras falaram que isso aqui é hormônio. Falei, meu, você tá de brincadeira, né? Você tinha que dar um conselho pra ele se livrar desses caras. Pra É. ele não ser amigo dele. Não, mas eles estavam Já que ele zoando escuta ele. Tava tomando anticoncepcional pra ganhar massa não muscular. engravidar, ó, que beleza. Falei, você tá prevenindo o quê? Bebê? Tá de TPM com mamilo sensível? Conta pra Mas mim. é, assim, eu Mas, acho gente- importante você falar disso, porque realmente, né, as pessoas quando entram na academia, elas também acham que tem ali um passo a passo, né? Então, assim, entrei na academia, já tô com minha coqueteleira. Acha que é assim. É isso aí. Só chacoalhando aqui, ó, Todo mundo coqueteleira. ali, eu também preciso. Aí a dieta da batata doce com É. frango, é só isso que eu vou É comer só na uma vida. vida. Nossa, E não é assim, né? se você chegar aqui com as marmitinhas, Célia, não vou sentar desse lado. Ó, eu levanto Ó, a o Gustavo. perninha. Ó, eu, quando eu vou soltar pão, eu levanto a perninha. Gente, desnecessário. Ela já tá avisando. A Célia é melhor. Ó, corta essa parte. Corta não, deixa. Que eu vou jogar. Eu vou jogar. Se meu marido estiver escutando, ele vai até comentar. Marido da Célia, se você estiver vendo isso, pega o cobertor. Quando ela fizer isso, você amarra ela dentro lá pra ela afundar só ela com cheiro. Gente, olha. Bom, Não vamos pode falar pra de batata próxima. doce e frango que a gente se empolga. Ela até chorou. A Daisy não merecia isso. Brincadeira. Eu vou falar assim, sério, eu vou falar, Célia, estou mudando meu conceito de relação. Eu tô brincando. E ela nem tomou o vinho, né? Daquela... não. Sério? Tá intacta. Ai, Já eu, Jesus. né? Pelo menos, né? Eu tenho uma desculpa. Bom, vamos lá. Fernanda, estou procurando aprender como meu corpo funciona e como eu começo a mudar minha rotina de uma forma que me faz bem. Isso é importante. Eu acho que precisamos todos fazer isso, Sim. né? É, o autoconhecimento, né, gente? Entender Em seu tudo. corpo ali Sim. pra... Seu corpo, sua mente. Eu acho que é importante quando você Fernanda, começa a entender como é muito que bom. funciona. Parabéns, parabéns. Eu acho que Curti. você entender É. que esse momento chegou já é ótimo, né? Sim. Não, entender como o corpo dela funciona pra ela também não se cobrar, não ter aquela coisa chata igual eu me cobro pra caramba. Ah, e também respeitar, É, né? Igual a os Célia seus falou da limites questão ali. Todo mundo fala tem que comer de 3 em 3 horas, mas isso não é uma regra, né? Às vezes tem gente que não consegue. E aí Acordar a gente 5 horas vai da manhã, adaptar, né? Então, a questão de acordar 5 É, horas e da aí, manhã, por exemplo, você a falou esse questão negócio de acordar 5 horas da manhã. Por exemplo, tem gente que funciona super bem acordar de manhã e fazer exercício de manhã. Eu sou assim, se eu não fizer exercício de manhã, gente, à noite eu não vou fazer, também porque à sou noite assim. eu quero meu sofá. E tem gente que não, prefere trabalhar o dia inteiro e fazer exercício à noite. Por quê? Porque tem muito mais energia à noite, né? É, e eu aí sou a hora que essa. você precisa realmente entender qual é o seu nível de energia, qual é o Sim. dia, a hora do dia que você tem mais Sim. energia. Laurinha falou ali que ela não tem nem de manhã. Manja aquelas coisas que você compra aqui assim, ó, e deixa tudo. Aí tá aqui na A Netflix minha jogando a mãe pipoca tinha. pro alto. Esse é ele do você fazia bom. assim, ó, bem antigo. Um que você colocava aqui na perna E e aí ficava. você fazia assim, ó. Aí ela ficava lá, não sei o que ela fazia com aquele negócio. Parecia como se fosse uma borboletinha, assim. Ah, ó. fazia com a perna? É, que fazia com a Adutor perna. e abdutor. Ah. Ela fazia em casa aquele troço. Ei. Ela tinha aquele aparelho. É igual o povo que compra esteira, né, e deixa lá pra pendurar roupa. Ai, olha, eu tinha uma... Eu adoro os cabides Você sabe de que casa. teve uma época que eu tinha uma esteira em casa que é daquelas manuais, não era de que ligava na tomada não, filha, era no pé mesmo. E vou falar, foi a época que eu mais emagreci. Porque tinha que fazer ela ligar. Não, porque eu fazia no pé lá, assistindo novela e lá, ó. E lá, no sofrimento. Tô passando mal nesse podcast aqui de ir. Eu emagreci pra cacete. Tipo, Nossa, era pesado pra caralho aquela porra. sabe o carro quando você precisa ligar pra ver se tá funcionando? Era isso. Era, gente, era esteira manual. Eu nunca Eu tinha até visto Nunca vi aquilo. uma dessa. Corta aí que eu vou ali. É porque a mais barata era que tinha dinheiro pra comprar, né? Você sabe por que que eu não corro?
Porque quando você vai até onde você tinha que ir, você lembra que você tem que voltar. Essa é a parte Vou correr ou vou andar de bike na ciclovia, chega lá no Morumbi e fala, puta, tem que voltar. Aí perde um Uber, né? Não, já vou de trem com a bike e volto. Ana Silva. Ana Silva, obrigada pela participação. Jejum intermitente ajuda? Ótima pergunta. A gente falou disso, né? Na verdade é muito individual, né? A gente tem que pensar que, assim, nem sempre todo mundo vai conseguir fazer. E o que eu acho, assim, que não é legal é que muitas vezes as pessoas começam a fazer o jejum sem um acompanhamento. Gente. Então é aquele jejum de 18, 24 horas, a pessoa tá vivendo ali de luz, né, praticamente. Sim. Então, o que eu sempre falo pro pessoal, ó, dá pra gente fazer um jejum, mas a gente não pode esquecer que temos que nutrir o corpo. Então, ó, só pra vocês terem uma ideia, todos os dias a gente precisa de pelo menos 44 tipos de nutrientes diferentes. Então, se eu começo a fazer um jejum muito louco, que eu fico praticamente o dia inteiro sem comer, como que eu vou suprir essas necessidades? E aí, uma outra questão, que às vezes tem gente que não consegue emagrecer porque tem alguma carência de vitaminas, né? Então, as pessoas estão acima do peso, porém, muitas pessoas estão desnutridas. Que a ideia que você tem de uma pessoa desnutrida é aquela pessoa muito magra, aquela pessoa que E de não repente, é, né? Não tem nada a ver, tem né? alimento em casa, né? Aham. E na verdade, um desnutrido pode ser uma pessoa que está acima do peso, porém, que não tem uma alimentação adequada. Tá todo dia comendo as mesmas coisas. Tipo McDonald's. É. Aquela dieta do palhaço. Deve Nossa, saber eu bem, já né? assisti, já assisti. Forte, esse- né? Sim, ou então quando você entra em uma de, vou fazer jejum, é aquele jejum que dura a vida inteira, e Aham. você não se alimenta bem Ixi. ali no período que você pode, né? Sim. Então, acho que o jejum pode ajudar sim, mas tem que ser uma coisa acompanhada, né? Tem que fazer acompanhamento com o médico, nutricionista, né? Sim. Edna Silva, de novo, ó lá. Olha lá, Edna, A nossa Edna querida. Como o sono influencia no peso? Então, a questão do sono é aquilo eu que eu tava sofro comentando disso, com as gente. meninas, né? Quando a gente não tem um sono de qualidade, geralmente a gente não vai liberar os hormônios necessários pra gente ter saciedade no dia seguinte. E também não vamos liberar o GH, que ele é importante para a manutenção da massa magra, para diminuir gordura corporal. E também isso pode comprometer as funções do nosso corpo, né? Que a gente tava falando lá do fígado, Sim, sim. que é a hora que ele vai fazer a limpeza e tudo mais. Então, é importante que a gente tenha um sono de qualidade, que é aquele que a gente acorda com a sensação que realmente descansou. E aí Ixi, é engraçado nunca. isso, Eu, porque não, assim, eu você acordo fala, num ódio. Puta que pariu, já tem que acordar. Mas isso independente da hora que você acorda. Não, porque eu vou dormir às 3, aí eu fico picada, acordando. O auge do meu sono é 6 horas da manhã. eu tive Aí eu muito tenho que isso. acordar às 7, acordar às 8, né? Você, É. né? Também, olha lá. Tá chorando ali, ó. Falou, pronto, acabou comigo. mas- E remedinho ajuda? Então, na verdade... Homeopático? Não, é isso que eu ia falar. Na verdade, assim, às vezes com alguns pacientes eu passo fitoterápico, tem gente que resolve Floralzinho. com chá. Chá. Tem gente que resolve com chá, tem gente eu que vai no tomei chá, fitoterápico, tem gente que faz acompanhamento com o médico pra tomar realmente algo ali que eu não posso prescrever, né? Um Sim. remédio mesmo. Mas assim, na verdade existe também uma outra coisa que eu ensino, que é a higiene do sono. Que é o quê? Você preparar a sua casa gente, isso é importante. justamente pra você dormir. Porque não adianta, né? Tomar remédio, tomar chá Não. e minha casa tá parecendo uma balada. Não eu funciona. não vou conseguir relaxar Não pra funciona. dormir. Principalmente quando é remédio fitoterápico, né? O chá. Se você toma um chá pra dormir, eu tomei bastante chá pra dormir e o fitoterápico também. Fitoterápico? Isso. E aí, assim, eu sentia que não adiantava eu tomar, se, por exemplo, putz, tá todas as luzes acesas, Olivia pegando fogo, todo mundo falando. Não adianta. Não. funciona. Até porque sua cabeça não desliga, não né? desliga. Agora, você preparar a casa, e isso eu aprendi muito tendo filho, né? Criança em casa. Porque, cara, se você não apaga as luzes, não diminui o som da televisão, a criança não dorme, né? Fica parecendo um ping-pong dentro da sala, pulando pra lá e pra cá. Minha mãe fazia muito isso, com a cinta atrás da porta. Não vai dormir, não? Hoje Brau, em dia não resposta pode, errada. Hoje em dia não pode Tô mais, brincando, né? gente, foi só uma piada. Isso não acontecia, era Não. Havaianas de pau mesmo. Tô brincando. Não, é sério. É uma coisa muito séria, né? Brincando, viu, gente? É brincadeira. Mas assim, eu só consigo dormir com a televisão ligada. Muita gente, né? Meu esposo é assim. O Luiz só dorme com Pessoal, a televisão ligada. mete o pau em eu mim. espero ele dormir na sala com a TV ligada. Aí eu chamo ele e falo:
Vamos. Aí eu vou dormir lá em cima. Se a televisão ficar ligada, eu não durmo. Eu fico Então. lá, querendo saber o que tá acontecendo. Eu acho que eu desconcentro dos meus pensamentos e concentro, sei lá, eu ponho até um desenho às vezes, e fico lá, aí vou. Às vezes, só o início, sabe quando tá tocando a musiquinha do início? E durmo. O bagulho não Mas vai. aí eu não sei você, porque eu tenho a sensação que quando eu fazia isso, no meio da noite eu acordava porque a TV tava ligada. Não, o que acontece? Quando isso acontece, quem acorda minha namorada, ela vai lá desligar e fala, ô, tô assistindo, hein? Você fala que tá assistindo? Tipo, velho. Ai, que cara de pau. Tava só descansando o olho. E eu não tava. Eu sinto o silêncio e eu quero ligar de novo, você acredita? Nossa senhora. Véia chata. É Que porque, véia. na verdade, o ideal é você deixar o celular longe, desligar a televisão. Sim, a luz, apagar né? as luzes. Inclusive, até evitar assistir programas, filmes, coisas que te deixam muito agitada, né? Ou então, sei lá, vou assistir um jornal, ver um monte de notícia ruim. Ou DR à noite, né? Essas coisas assim são super... Coisa que vai te ruins, deixar né? muito... Porque daí você não vai adrenalina, conseguir relaxar você diz? na hora de dormir, né? Então, isso é a higiene do sono. Você preparar a tua casa, você se preparar pra dormir. E, na verdade, o nosso corpo, ele responde muito à rotina, né? Então, assim, se eu crio essa rotina de dormir sempre no mesmo horário, fazer sempre as mesmas coisas. Porque às vezes não é exatamente, só o chá é um milagroso e vai fazer eu dormir. Não, é aquele ritual que você cria. Então assim, tomei o chá, daqui a pouco eu vou dormir. E aí o seu corpo já vai entendendo, é a hora de dormir. Já aconteceu tal coisa, vamos, né, dar uma baixada aqui na energia. Show. Mas na verdade você tem que ir tentando várias vezes, né? Esses dias eu até tentei, fiz uma meditação, tal, deitei, fui dormir. Gente. Na hora que eu tava entrando em transe, assim, a minha cachorra, pique, 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 com as patinhas assim, ó, pique, 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 pique. Eu, Sony, para com esse pique, pique, ó, pique, 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 pique. Coloca um sapatinho na meia bicha nela, que tem energia. E passeia 2 horas por dia. Nem eu passeio 2 horas por dia. Bicha tem uma vida melhor que a minha. E não dorme, tá com mais ansiedade que eu ainda, viu? Bom, vamos lá. Ana Silvia, me fala um pouco sobre a bulimia. Boa pergunta. Bom, é o que a gente tava falando aqui, né? Que às vezes as pessoas... É que existe uma diferença da bulimia e a da anorexia, né? É que a bulimia é aquela que geralmente as pessoas comem, come, e depois ela vai lá e usa um método pra, né, se livrar ali da comida. Quais são os métodos? Que pode ser um purgativo, né, que seria através das fezes, ou pode ser o vômito. Sério? Tomar os laxantes da vida pra dar o... Entendeu? Hoje eu quase não consegui chegar em casa, nem preciso de laxante. Tô brincando. Caraca, não sabia do laxante. Corta aí pra mim. Ai. E a anorexia, o que é? Anorexia é quando elas têm medo de comer, né? Geralmente são aquelas meninas que não comem, ficam horas e horas ali sem comer. Pra não engordar, isso? Pra não engordar. Na verdade, os dois casos, né? Elas muitas vezes não se enxergam no corpo ali que elas têm, né? Às vezes elas já estão bem magras e ainda assim continuam achando que precisam emagrecer. E aí por isso que elas vão pra esses métodos, né? Seja ficar sem comer por horas, dias, talvez. Ou então querer se livrar da comida porque acha que é alguma coisa errada. E na verdade eu acho que isso tudo tem a ver, né? Se a gente for parar pra pensar, com crenças, né? Então, o que você acha em relação à comida? O que você acha em relação ao seu corpo? Essa questão que a gente tava falando da cobrança, né? Então, talvez aquela pessoa que tem a necessidade de ser aceita, ou aquela pessoa que tem uma cobrança muito excessiva, que quer uma perfeição, né? E a gente sabe que isso não existe. Sim. Né? Então, ninguém é perfeito, ninguém tem um corpo 100% perfeito. Às vezes é pertencimento, né? A pessoa quer pertencer a algum grupo, também, né? Não, você sabe que o que você falou agora, você até tirou uma dúvida minha que eu nem sabia que eu tinha, tá? Sobre bulimia e anorexia. Você fala que a anorexia é por medo de comer, né? Antigamente não, até uns 2 anos atrás eu tinha emetofobia, conhece? Não. É medo de vomitar. E eu vivia a minha vida inteira com isso, não sentava perto de criança, não viajava, enfim, minha vida social era horrível por causa disso, até terapia. Nossa, como é que uma pergunta mesmo. Como é que você descobriu que você tinha medo de vomitar?
Porque eu tinha pânico quando eu passava mal ou quando alguém passava mal perto de mim. Gente, loucura, era pânico mesmo. De surtar, entendeu? Não conseguia ficar perto. E se eu visse alguém passando mal ali no ato ali, nossa, acabava comigo. Eu ficava um mês pensando naquilo. Eu acordava sonhando que eu tava vomitando. Era algo muito ruim, assim, pra mim. E aí eu fiz uma hipnoterapia, fiz terapia e hoje eu já lido melhor com isso. Mas eu lembro que uma época eu tive gastrite por causa de algum problema emocional que eu tive em um relacionamento quando eu era adolescente. E eu emagreci e fui pra 42 quilos, parei de menstruar na época. O médico falou que se eu emagrecesse mais 1 quilo, eu ia ter que ficar internada. Minha mãe ficou louca, né? E aí a médica me deu o diagnóstico de anorexia. E eu não falei, não, anorexia? Eu tenho medo de vomitar, como é que eu tenho anorexia? É porque, na verdade, provavelmente Era você tinha de medo, comer, você porque tinha eu não medo de comia comer pra para não não passar vomitar. mal. Exatamente. Foi que isso. loucura. E uma das coisas que acontece é isso mesmo, né? Elas ficam tão magras que elas não têm a menstruação. Isso. Né? Exatamente. Mas assim, é uma coisa muito séria, né? Essa questão toda de transtorno alimentar. Porque as pessoas sofrem muito, né? Sim. Quem tem um transtorno alimentar, elas sofrem demais. E Ela precisa sofre, mesmo, a família sofre, todo mundo, e né? precisa mesmo E foi de por um medo, acompanhamento. porque eu vim da infância. Depois, na minha hipnoterapia, que eu fui descobrir que foi um trauma que eu tive com 4 anos de idade. Entendeu? E aí eu tive que resignificar isso pra... Hoje eu já consigo ver alguém vomitando, tranquilo, mas, né, não é como é pra vocês, não. Você vai vomitar aqui, não. Já tá testando minha fobia aqui, né? Vamos testar pra ver se melhorou mesmo. Tanto é que eu nem bebo nada. Tomo o quê? 2 tacinhas de vinho no máximo. E... Mas, enfim. Então, é uma coisa muito séria. Então, eu não comia exatamente pra não ter motivos, né? E se assim, se eu vomitasse alguma coisa, eu não comia mais aquela coisa. Ó, que loucura. Caramba. Mas gente. né, na verdade, assim, às vezes tem pessoas que não têm anorexia nem bulimia, mas tem esse medo, né, de comer. Então, eu não vou comer tal coisa porque engorda. Não vou comer isso. Então, aquela pessoa que vive no constante medo e o tempo todo, igual vocês brincaram aqui, né, levando marmita pra uma festa e tal. Eu acho que tudo que é demais é Faz ruim. mal, né? Então, assim, tudo A bem. falta do equilíbrio, Sim, né? Ali. tudo bem de você querer ter uma alimentação super saudável, de você fazer atividade física. É aquilo que a gente falou, cada um faz o que se sente bem. Sim. Agora, a partir do momento que a gente começa a perceber que aquilo tá ficando demais, que a pessoa tá deixando de lado a vida social, a pessoa tá deixando de lado outras questões. Vira um transtorno, né? Ou Ela tem transforma medo, uma patologia, né? Ela tem Sim. medo, né, de comer, não, isso não pode, isso não pode. Isso também é ruim, né? Sim. Porque o alimento, na verdade, se a gente for parar pra pensar, ele tá envolvido em tudo. Sim. Então você vai comemorar, tem a comida, você, É. né, então, Família reunida, família, em volta da exato. mesa, né? memórias, né, que a gente Sim, tem em relação sim. ao alimento, igual aqui mesmo. Todo mundo, qualquer pessoa que eu perguntar, cada um vai ter um alimento que remete a uma lembrança, Sim. remete a uma pessoa. Cara, tô até lembrando aqui que eu não comia pizza. Eu não comia lanche. Então, você vai querer o que de lanche? Arroz e feijão. Porque eu tinha medo de comer lanche e passar mal. Por isso que eu era magra, gente. Aí, tá vendo? Perdi o medo, Explica. fiquei gordinha. Volta o medo. Vai, Olha lá. faz aí a hipnoterapia de novo pra voltar o medo. Mas, Pronto. ó, Não, pelo amor de Deus. Deus me livre isso aí. Vamos lá, eu como pizza, como chocolate. Ai, que E delícia. tô Não aqui passo mal, mantendo não. meu peso. Você não quer passar seu Instagram pra galera? Aproveita que a galera tá a milhão querendo saber como é que emagrece comendo pão, cara. Comendo chocolate. Fala Por aí. onde que passa? Não Ó, pode falar. olha aqui, ó. Vai lá pra câmera, vai lá. Manda É só o lá. problema do meu nome, né, gente? Porque meu nome escreve D-A-Y-S-E. Escreve Daisy, né? Meu pai Daisy. fez esse favor na minha vida, né? Dai. Obrigada, pai, né? Por facilitar a minha vida. Tá tudo bem. Tá tudo bem. O meu é Tanise, cara. Tá tudo bem. Ninguém me chama de Daisy, Gente, né? mas Célia, tá tudo bem, vai. Tamo junto. Célia tá bom. Bom, então meu Instagram é o @ né, Nutri Daisy Menezes. O Menezes é com Z. Depois, se vocês puderem Isso a gente escrever pro coloca, pessoal, sim. acho É, que a fica gente mais coloca fácil. lá, né, Laurinha? Ó, a Edna Silva já quer falar do contrário. Como eu faço para melhorar a minha compulsão alimentar? Ou seja, ela come em excesso, né? Sim. Aí nesse caso,
a gente tem que analisar se realmente é uma compulsão. Não tô falando que não é, né? Mas por quê? Porque eu já atendi uma paciente uma época que ela falava que ela tinha compulsão alimentar. E aí ela começou o acompanhamento com a psicóloga e nesse acompanhamento ela descobriu que ela não tinha compulsão alimentar. Na verdade, o que ela tinha? Em alguns momentos ela queria agradar as pessoas e aí naquele momento ela comia demais. Então, por exemplo, quando ela ia na casa da mãe, ela queria agradar a mãe. Não queria então, fazer uma desfeita, vai. E aí ela acabava comendo além e ela classificava aquilo como se fosse uma compulsão. Porque ela comia além ali do limite dela, né? Mas no caso, sendo mesmo uma compulsão, a gente tem que ver o acompanhamento com o psicólogo, primeiramente. E junto com isso, trabalhar a questão do comer consciente. Da onde que né? vem, né, a compulsão, pra saber começar a da onde tratar, que né? vem, porque às vezes a pessoa quer preencher algum Tem que fazer vazio, acompanhamento, né? A compulsão alimentar. Geralmente o que é vezes compulsão vem ali, né? Às vezes sei lá, aconteceu alguma coisa, ela quer descontar e acaba descontando na comida. Então tem várias questões ali que a gente tem que descobrir qual que é a causa. E a partir disso tem um trabalho em conjunto com o psicólogo e o nutricionista. Sim, ótimo. E aí, de preferência, um nutricionista que não tenha nenhum método radical, porque a partir do momento que você tem, né, uma compulsão, imagina, eu tô lá comendo um monte. Tudo bem que eu sei do meu problema, mas se eu for para uma linha mais radical, isso vai me gerar uma ansiedade. Sim. Porque vai ter hora que eu vou ter os episódios ali de compulsão. Claro. E aí entra naquilo que a gente falou. Comecei a sair da curva, eu já acho que eu tô errado. Então é legal, assim, realmente fazer as pazes ali com a alimentação, entender qual que é o seu relacionamento com a comida, por que você faz isso, né? É um alimento que eu amo muito, porque eu acho que tá errado, então eu quero aproveitar e quero comer tudo agora. Então por que você tá comendo demais esse alimento? Sim. Né? Então a gente tem que descobrir o que tá acontecendo. Boa resposta. É isso aí. É isso aí, gente. E aqui ficamos Falamos com mais muita coisa, né? Muito assunto podcast bom. maravilhoso. Maravilhoso. Obrigada, Né? Deise, por trazer Obrigada tanto a vocês. conteúdo, Que compartilhar esse isso. conhecimento com a gente. Acho que é muito importante, né? A gente Muito, falar muito. sobre tudo isso. Principalmente para quebrar esse monte de paradigma que Sim, tem com sim. relação à alimentação perfeita, corpo perfeito. Gente. Que acho que tem que ser... Cada um tem que ter o seu, né? Claro, perfeito é quando você se olha e se gosta. E Exatamente, é isso aí. independente do que o outro gosta, né? É você acho tá que bem com você você mesmo, tá, né? Isso, Sim. isso é importante. Agora, É. se não está bem consigo mesmo, aí você... Sim, né, aí tem que precisa- cuidar da autoestima, se conhecer, se a entender o saúde que não você tá quer, boa também, aí exatamente, precisa olhar pra saúde, é. não como uma estética, mas sim como saúde, enfim. Eu acho que só pra assim, finalizar, eu acho que essa questão que vocês falaram agora da autoestima é muito importante, né? A gente até falou sobre isso. Ah, é Porque verdade, às lembra a vezes, frase. as pessoas acham que tem que emagrecer, né? Quando eu emagrecer, eu vou começar a me cuidar, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo outro. A autoestima vem, né, quando a emagrecer. autoestima vem, só que na verdade a gente tem que cultivar essa autoestima o tempo todo. Sim. Porque a partir do momento que eu me sinto bem, a partir do momento que eu me amo, eu vou querer me cuidar. E aí esse cuidado, ele vai pra tudo. Sim. Vai de repente pras escolhas alimentares, ele vai pra uma atividade física, vai pro não, pra coisas que eu não gosto, né? Então assim, não aceitar coisas que você não gosta. Vai também pra você ressaltar partes do seu corpo que você mais ama. Então, eu gosto do meu cabelo, gosto do meu olho, da minha boca. Enfim, né? Porque isso é importante. Você se amar durante o tempo todo. Sim. Porque a partir disso, você não vai achar que minha beleza vai ser só quando eu tiver X quilos. Não, eu já sou bonita agora e depois eu vou ver se quando eu emagrecer mais, como é que vai ficar. Mas sem criar esse negócio de, eu tenho que estar magra pra ter uma autoestima melhor. Claro que quando a gente emagrece, a autoestima melhora muito. Sim. Isso é inevitável. Mas eu acho que durante o processo todo, mesmo quem tá acima do peso, tem que ter esse cuidado, né? Se Sim. cuidar, se amar acima de tudo. E aí, aos poucos, as coisas vão vindo. Sim. Muito bom. Muito bom. Obrigada, Muito viu, bom, Deise? a vocês. Obrigada, Deise. Foi um A gente prazer. precisa dar um recado, Sim. né? sim. Você conta ou eu conto? Parou ímpar? Conta aí, Fê, Gente, conta é aí, assim, ó. A Tenise precisa descansar um pouco. Na verdade, nós precisamos descansar um pouco, né? Sim. Muito trabalho, muito estresse. A gente precisa entender qual é o momento de parar um pouco, às vezes, né? Sim. Porque senão você passa a não produzir os seus ideais 100%, que na verdade não existe, né? Porque a gente não dá 100% de nada. Mas a gente começa a produzir muito pouco. Então, tem momentos que a gente tem que dar uns intervalos aí pra recarregar Sim. as energias. E esse vai ser o nosso momento. Então, semana que vem,
não teremos podcast ao vivo. O que nós teremos serão alguns... A Laura vai fazer alguns catados de momentos especiais. Sempre tem. Vídeos, coisas que não foram passadas e que estão guardadinhas ali pra vocês verem na semana que vem. E aí, na outra semana, a gente volta com os podcasts. Galera, não fiquem com saudade, tá? Porque é só uma semaninha. Tá Aproveita, convida o amigo pra conhecer a nossa página, divulga, revise os outros vídeos. Exatamente. É isso. Né? Quero agradecer, Daisy, Obrigada, a Daisy. sua presença. Muito obrigado por toda a informação, por tudo que passou aqui pra gente. Né? Desculpa, quero agradecer. as piadas em excesso, né? Agradecer a Célia aqui do meu lado. Obrigada, Tanise. Gustavinho, Laurinha. Gustavo, enfim, Laura. todos que de alguma forma fazem isso aqui acontecer. É isso aí. E é isso aí, galera. Boa noite a todos. Boa Tamo noite, junto. gente. Beijo. Até a próxima. Até a próxima. E